para eles não terem... Conseguimos? Porque aí Consigo, vocês ficam... sim. então tá ótimo. Porque aí vocês ficam à vontade sem precisar se preocupar, né? Beleza, ótimo. Com estar absorvendo todo mundo que vai chegando ao longo do percurso. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, né, aqui na praça, Giovana e Matheus, né, dois queridos que começaram essa conversa conosco mês passado, e essa conversa rendeu frutos, né? A gente já sabia que esse encontro ia ser potente, mas ele se fez necessário ampliar essa conversa, esse diálogo, então a gente está aqui para dar continuidade a esse primeiro encontro. Então, eu e a Ellen, né, a gente quer agradecer a vocês a disponibilidade, o carinho, e dizer que esse seja o segundo, o outro foi o primeiro, que esse seja o segundo de muitos que ainda virão, né, para mais conversas, e que a gente possa estar juntos em muitos encontros. Sejam bem-vindos e desejo a todos, né, uma ótima apreciação estética, que é um prazer poder ouvir vocês. Gente, então, enfim, é um prazer estar aqui novamente. Gostaria de agradecer mais uma vez, né? Acho que é sempre bom esse espaço, né? Sempre que a gente tem algum espaço para o diálogo, né? No nosso dia a dia, enfim, no nosso cotidiano, eu acho que é um espaço fantástico, uma oportunidade para muita coisa boa surgir daí. Né? Gostaria de agradecer, enfim, a Ellen, gostaria de agradecer a Daniela, né, por ceder para a gente o espaço para que a gente esteja aqui conversando com vocês hoje. Né? Gostaria de agradecer a Giovana novamente, né, que vem desenvolvendo comigo esse diálogo, né, sobre a questão da escuta, sobre a questão da improvisação, sobre o cuidado. Gostaria de agradecer também as pessoas presentes. Giovana, não sei se você quer se apresentar primeiro, se eu me apresento primeiro, já que eu já comecei a falar aqui de maneira... Pode se apresentar. Eu acho que todo mundo que está por aqui estava no último encontro, né? Mas, enfim, vou só então introduzir aqui o curso, caso alguém esteja chegando que não participou do último encontro. A gente está dando continuidade para essa conversa, né, sobre escuta e improvisação. Acho que o Matheus já vai apresentar aqui para a gente, dar uma relembrada no que a gente discutiu no mês passado. Mas é isso, meu nome é Giovana, eu e Matheus somos estudantes de filosofia, sou também artista, nós dois somos escritores, e é isso, um prazer enorme estar aqui para conversar mais um pouquinho com vocês. Espero que seja tão legal para vocês quanto é para a gente estar aqui. Pode se apresentar e iniciar aí, Matheus. Boa noite, Bom, gente, todo mundo. meu nome é Matheus, para quem não estava aqui, né? Para quem estava, é um prazer estar aqui novamente. Né? Eu faço filosofia também na PUC, também me arrisco a escrever um pouquinho, né? E pretendo continuar hoje, então, com a Giovana, nesse diálogo, essa conversa que a gente já estava tendo sobre a questão da escuta e da improvisação. Eu vou começar, então, com um poeminha, que acho que é interessante para a gente voltar, né, ao encontro que a gente teve antes, né, e o assunto de hoje, de alguma maneira. Né? E esse poema é do Carlos Drummond de Andrade. Né? Eu gostaria... Matheus travou para vocês também, gente? Travou. Acho que ele esperou tanto que ele congelou quando começou. Eu fiquei olhando e falei, será que é só para mim? Não, vamos esperar, ele deve estar voltando já, mas você pode ir dando continuidade. Giovana, qualquer coisa eu posso ir lendo também por ele, né? Só ler o poema, acho que não vai fazer mal. Mas, em função... Peraí, vou ver se ele volta. Bom, vou aproveitar então para dar uma relembrada, né, no que a gente conversou nesse último encontro. Bom, no título a gente sugeriu os temas da escuta e os temas da improvisação, e não à toa que eles vieram juntos, né, e notas sobre o cuidado, porque o que a gente está procurando argumentar aqui, né, é o quanto que a improvisação é uma das saídas, né, mais interessantes que a gente pode ter, uma das práticas mais interessantes que a gente pode ter, não só para exercitar a escuta, mas também para exercer esse cuidado do qual a gente está querendo falar. Não só nesses tempos que a gente está vivendo, em pandemia, mas sempre na vida. E, enfim, relembrando um pouquinho do que a gente falou da última vez,
Matheus, que reassistiu a apresentação que foi gravada, eu não tive tempo para fazer isso, mas ele observou que a gente falou bastante sobre a parte negativa, por assim dizer, né, da escuta. Negativo em que sentido? Né? A gente costuma usar esses termos negativo e positivo na filosofia. Negativo no sentido de dizer o que não é a escuta, ou seja, problemas de quando a gente, que aparecem pra gente quando a gente não está atento, quando a gente não está escutando tanto os outros quanto a nós próprios. E nessa apresentação a gente também não teve o tempo de falar sobre a improvisação, sobre a prática da improvisação. Então, nesse encontro agora, a gente pretende finalizar essa questão da escuta, trabalhando bastante o tema do silêncio, e em seguida vou tentar apresentar muito brevemente, porque é muita coisa para ser dita. Quem participou do curso que a gente realizou aqui Na Praça presencial sobre improvisação, sabe o quanto que, né, aquelas 5 horas, 6 horas de curso que a gente teve não deram conta de tanta coisa que você tem para falar e para a gente aprender e trocar nesse sentido. Mas, enfim, vou tentar fazer uma breve apresentação sobre isso, e aí a ideia é a gente trazer realmente tanto sugestões quanto reflexões sobre esses 2 temas, esperando que possa, de alguma maneira, inspirar vocês a pensarem nessas questões e incluírem, quem sabe, algumas dessas práticas, né, no dia a dia. Matheus já voltou por aí, senão eu vou... Giovana, deixa eu te perguntar, você está logada em que rede? Por um problema técnico aqui de casa, porque sua voz está começando a ficar em câmera lenta às vezes. Tá. Oi, gente, normal? você Tô logada no normal. Não, você está logada em que rede aqui em casa? O normal, a da sala. O Plus ou o outro? Não, comum. Então tá bom, porque aí eu vou me logar na diferente para a gente não ter problema de conexão, tá? Vou fechar aqui. Tá bem. Oi, Matheus, tá aí de Oi, volta. gente, desculpa, vocês conseguem me ouvir? Também tive problemas de rede aqui em casa, no meio do nada o Wi-Fi caiu. Conectei na internet do telefone, então agora, enfim, não tem mais surpresas, né? É o novo normal, Matheus, que é tranquilo. É o novo normal. Vou conectar aqui de novo os slides, né? Vou colocar aqui de novo os slides. Enfim, desculpa mais uma vez, a internet caiu. Vocês congelaram, não entendi mais nada. Então, voltando, né, a esse ponto, acredito que esse poema do Drummond a gente pode ajudar a gente a pensar um pouquinho, né, o que a gente trabalhou na última apresentação e o que está por vir hoje. Né? Então, lendo o poema, Carlos Drummond de Andrade, No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Então, pensando um pouquinho essa imagem, né, usando um pouquinho essa imagem da pedra, né, e do caminho que está presente no poema do Drummond, eu acho que a gente podia pensar um pouquinho o que a gente abordou, né, no nosso último encontro, para que a gente pense justamente algumas questões que são importantes, né, para a abertura da escuta. Né? No último encontro a gente falou um pouquinho sobre o lado negativo da escuta, né? O que são as experiências que não permitem que a gente escute, né? O que são as experiências que atrapalham a nossa escuta, né? Então foi o lado negativo da escuta, né? O que não era a escuta. Justamente essas dificuldades de escutas internas, né? Eu trouxe aqui junto com a Giovana, né, a figura tão difícil do super-eu, né, essa instância psíquica, né, tão forte, tão poderosa, né? Um dos 2 severos senhores, né, que o Freud falava, que estão sempre tentando controlar o eu, o pobre eu, e as dificuldades externas, né, que são dificuldades próprias de formas econômicas, né, que nós encontramos enquanto sociedade, né, formas de interação social que nós encontramos também como sociedade. Né? Uma das coisas que eu acho importante, né, a gente notar é o quanto o século XXI, né, é um século barulhento, né, é o século da poluição, né, não apenas a poluição atmosférica, né, mas da poluição visual, da poluição sonora. Nós estamos tomados por essa invasão, né, dos sentidos o tempo todo. Então, essas pedras, né, que estão no meio do caminho da escuta, né, essas pedras que sempre estão no meio do caminho, né, sempre são pedras no meio do nosso caminho para a escuta, foram importantes, né, para que a gente percebesse essa questão da experiência da escuta. Né?
do que a gente precisa perceber, do que a gente precisa acolher, para que a gente possa escutar, para que a gente possa verdadeiramente nos abrir, né, e para que a gente possa receber o outro, o que é justamente uma atitude de hospitalidade, que a gente pode falar sobre isso hoje também. Então, esse segundo encontro, né, a gente pensa em abordar o lado positivo dessa escuta, né? Falar um pouco sobre a questão da escuta criativa, falar de como do que acontece quando nós abraçamos, né, quando nós acolhemos o inesperado, e de como isso está ligado à improvisação, de como a improvisação envolve a escuta, de como a improvisação envolve o silêncio, e de como a improvisação envolve esse acolher o inesperado. Então, eu trouxe novamente, né, um dos capítulos do livro do Christian Dunker e do Cláudio Tebas, né, o primeiro é psicanalista paulista, o segundo é um palhaço profissional. São reflexões muito, muito interessantes que eles trazem nesse livro. Não canso de fazer propaganda aqui sobre ele, que realmente é um daqueles livros que você lê e você encontra uma reflexão importante a cada capítulo. Uma das questões muito importantes que eles colocam no livro, né, e que eles estão sempre girando em torno delas, é de como viver com a imprevisibilidade da vida. De que é uma questão que qualquer ser vivente, imagino que esteja minimamente aberto, né, para a experiência da vida, minimamente pensa a experiência da vida, vai lidar de alguma forma. A vida, ela se coloca imprevisível a todo instante. A vida é aquilo que foge das nossas expectativas, a vida é aquilo que foge dos nossos planos, das nossas planificações. Mas como viver com ela? E trouxe justamente um trechinho para que a gente pense isso. Aqui a gente pode pensar um pouco na questão da imprevisibilidade e do caos, né? O caos ligado à imprevisibilidade. Afinal, né, quando a gente pensa na imprevisibilidade, a gente pensa sempre em um ambiente caótico, né? Um ambiente que a gente não controla, né? Um ambiente que parece, à primeira vista, que a gente vai ser despedaçado, né, o tempo todo. E se a gente para escutar, né, se a gente para abraçar esse inesperado, outras coisas podem surgir, né, que não é essa agressividade em relação ao inesperado, né, em relação à imprevisibilidade, em relação ao caos. Então, trago um trechinho do Tebas sobre isso. E o caos não se suporta com a insustentável tentativa de controle, mas com abertura, hospitalidade e cuidado. Cuidar nos torna agentes ativos de nosso caminho. Falando sobre as pedras no caminho, né? Cuidar nos torna agentes ativos de nosso caminho, enquanto o desejo por controle nos torna reféns de nós mesmos. Caos não se controla, caos se escuta. Esse desejo por controle, eu acho que é muito interessante porque retoma justamente aquilo que a gente estava tratando na última apresentação, que é justamente a questão do super-eu, né, que busca a todo momento controlar, busca a todo momento idealizar as coisas, né, e fazer com que essa idealização corresponda à realidade. Então, isso faz um pouco de parte dessas pedras no caminho. Mas o caos propriamente não é uma pedra no caminho. Ou se é, né, é uma pedra que a gente pode construir um castelo com ela. Um dos âmbitos, por exemplo, que a gente encontra, né, essa questão do imprevisível, do caótico e daquilo que não é possível de ser planejado, né, planejado no sentido de que o plano vai ser executado, né, plenamente de acordo com aquilo que é esperado, né, e não aquilo que a gente planeja e sai mais ou menos de acordo com o que a gente espera. Um outro plano que a gente pode ver isso são das relações humanas. Quando a gente tem os nossos encontros com as pessoas, né, a gente tem que estar disposto a acolher o imprevisível, né, de acolher o imprevisto, de acolher aquilo que não estava nos planos. Né? Vocês veem que eu mesmo cometi um ato falho aqui, né, e que meu superior falou encolher o imprevisível. Né? Essa possibilidade, né, de acolher o imprevisível, né, essa possibilidade de acolher o imprevisto, faz parte de poder se abrir para a novidade, poder escutar verdadeiramente o outro, né, poder estar verdadeiramente com o outro, não com uma idealização do outro, imaginando já aquilo que o outro vai falar, né, ou conjecturando aquilo que o outro é. Como seria o contrário disso? Né? São aquelas pessoas, por exemplo, que não deixam você falar a qualquer minuto, né, que monopolizam a fala e que ao tempo todo acham que precisam planificar o discurso, né, o diálogo. Então, se você tenta falar com a pessoa, ela está nervosa o tempo inteiro, não para te escutar, mas ela quer falar absolutamente tudo, qualquer ponto, todos os pontos daquilo que ela planejou na cabeça dela. Né? Então, você planeja uma reunião com essa pessoa, por exemplo, aí essa pessoa vira e fala, eu estava falando sobre isso, e você tenta levar a reunião para outro ponto, né? E a coisa não vai, porque essa pessoa quer continuar impondo, né, os planos que ela criou sobre aquela reunião. Então, vira um inferno, né? Vira um verdadeiro inferno e ninguém consegue verdadeiramente dialogar. Né? A gente recebe, na verdade, um monólogo, né? E esse monólogo se instaura, né? E a falta de acolhimento, a falta de escuta, a falta de cuidado, né, se coloca, invade a nossa vida e a possibilidade, né, de estar em público. O que é muito importante da gente colocar, né, e como o Dunker e o Tebas colocaram nesse livro, é de que o imprevisto não interrompe a vida.
de que o imprevisto ele interrompe apenas os nossos planejamentos e as nossas idealizações. De que o imprevisto enriquece nossas vidas. Né? A gente poderia planejar tanto, a gente poderia esperar tanto de determinados planos, né? E, na verdade, a coisa saiu muito melhor do que a gente esperava. Né? Quantas vezes isso não acontece? Né? Você planeja uma fala e, às vezes, você começa a falar sobre algo que não tinha muito bem a ver com isso, e as pessoas começam a interagir em relação àquilo, né? E começam a fazer perguntas, e você, de repente, se percebe de uma forma em que você está muito mais feliz, né? Você está muito mais vibrante, aquilo ganhou uma vitalidade tão grande, né? Que não ganharia se a gente tivesse seguido aqueles pontos. Então, o que parece que é importante de alguma maneira também é a atitude do palhaço, né? Que é explicada de melhor forma no livro, e que eu vou abordar aqui de forma muito rápida, mas só para a gente pensar um pouquinho na nossa atitude em relação às questões que a gente toma em relação à vida, enfim, aos planos, dentre outras questões. Isso o Tebas falando sobre o palhaço. Né? O que dá certo ele guarda e repete, e com errado ele aprende. Né? Aqui colocando já o palhaço como aquele que está dentro de uma situação, né? De uma situação em que ele vê algo imprevisto, e duvido que não haja pelo menos um momento dessa situação que não haja algo imprevisto, né? Como houve agora, por exemplo, né, com os problemas técnicos. E que nesse momento que esse palhaço já pôde acolher o imprevisto, ele começa a aprender com aquilo. Mas ele aprende porque ele escuta, né? Ele aprende porque ele acolhe. Ele aprende porque ele tem a disponibilidade de experimentar aquela experiência e de não submeter aquela experiência a uma determinada planificação que ele fez anteriormente. Então, novamente, né? O que dá certo ele guarda e repete. O que dá errado ele aprende. Peregrinos e andarilhos são também chamados de errantes, ou seja, errar é um novo caminho onde antes não havia. Só vai adiante quem erra. Isso, inclusive, serve para uma série de âmbitos da nossa vida que são muito importantes, inclusive para a ciência. Né? A gente só pode desenvolver cientificamente se a gente erra. A gente só pode desenvolver cientificamente a partir do momento que a gente detecta uma falha naquele experimento. Né? E a gente pode trabalhar em torno disso. Né? Não à toa, em boa parte do fazer científico, né, é considerada a possibilidade da refutabilidade. Né? E a refutabilidade é a possibilidade de mostrar de que algo ali estava errado. Justamente a gente aprende errando, né? Isso é muito importante. E se permitir ser um ser errante, né? Se permitir andar por aqueles lugares onde a gente não esperava, né, andar. Inclusive o Heidegger tem aquela imagem, né, da floresta, né, do pensamento, em que a gente vai se embrenhando na floresta e não sabe muito bem onde vai dar, e de repente a gente encontra uma clareira e a gente não sabe o que é exatamente essa clareira, o que tem nessa clareira, o que a gente pode esperar da experiência, com as coisas que estão nessa clareira. Enfim, tudo isso para colocar, né, um exemplo do Tebas que eu acho que é muito interessante, que é o exemplo da máquina de suco. Então, trazendo essa experiência, esse exemplo para vocês, né, ele conta que houve o seguinte: ele tinha uma apresentação para fazer, né, vestido de palhaço, né, nas carnes do palhaço, nas vestes do palhaço, para as crianças, enfim, para os adultos, para quem estivesse numa livraria. Essa apresentação se deu numa livraria, em que ele leria um poema do Vinícius de Moraes. A questão toda é que ele preparou, naquele momento, as crianças e os adultos sentaram, né, todo mundo ocupou a plateia, e ele se encostou, como se fosse um palco dele, ele se encostou em uma bancada de uma cafeteria que tinha dentro dessa livraria. Só que ele não percebeu que atrás dele havia um funcionário mexendo numa máquina de suco. Depois que ele começou, né, a citar, né, a recitar esse poema do Vinícius, a partir do momento que ele começou, né, a tentar colocar aquela experiência que ele imaginou para o público, o funcionário pegou as laranjas e começou a espremer as laranjas durante a apresentação dele. Então, a máquina de suco faz um barulho intenso, imenso, que inclusive ele chama de dinossauro. Né? Ele fala que parecia um dinossauro rugindo ali atrás dele enquanto ele tentava fazer essa experiência, né? fazer essa declamação dessa poesia do Vinícius. E trazendo o depoimento dele, né, ele diz o seguinte: insistir nisso, né, nessa tentativa de citar, né, de recitar o poema enquanto a máquina de suco barulhenta se colocava atrás, insistir nisso uns longos, sofridos e intermináveis 2 minutos, até perceber que seria impossível continuar daquele jeito. Respirei fundo e olhei para a plateia, com cara de, meu Deus, o que eu faço agora? Nesse exato momento, começaram a rir. Revelar-me vulnerável nos conectou. Isso aqui já é um ponto muito importante. Inclusive, eu iria tirar esse trecho, mas eu achei muito importante pelo seguinte. Né?
a partir do momento, né, que a gente imagina que a gente vai trazer algo idealizado, né, que a gente vai trazer algo perfeito, algo acabado, né, a gente imagina também, né, isso acontece muito, por exemplo, na academia, né, que as pessoas poderiam nos atacar a qualquer instante. Né, a gente já assume uma postura defensiva em relação às pessoas, né, uma postura defensiva em relação a tudo. Como se a gente não executasse aquilo perfeitamente, como foi colocado, né, a gente pudesse ser atacado, a gente pudesse sofrer com aquilo, tem uma série de consequências que, enfim, a paranoia do superego nos leva. E a possibilidade de se revelar vulnerável já é um sintoma, né, de um passo para a escuta, né, de um passo para o cuidado. Porque se revelar vulnerável é completamente difícil. Né? Pensem vocês, né? Quantas vezes vocês puderam se revelar vulnerável para as pessoas, né? Quantas vezes vocês choraram em público, né? Quantas vezes vocês disseram para alguém um fracasso, né? Como diz, né? O Fernando Pessoa, né? Revelaram as suas infâmias, né? A gente se revela muito pouco vulnerável, a gente se revela muito pouco aberto para essa experiência, né? Do sentir, do fracassar, do errar. E eu trouxe um trechinho, né, da música que a Giovana trouxe. Eu não sei como pronuncia muito bem, Giovana, você me corrige, enfim, se eu estiver errado. Da banda, né, Caularu, né, que é aquela música Não Estaremos Sós, né, que a gente fechou com ela no nossa última conversa. Né, de que a gente poderia encarar a experiência da vulnerabilidade de outro modo. Né, como não se as pessoas estivessem prontas a nos atacar a qualquer instante. Né? Mas como se as pessoas estivessem prontas também para nos acolher. Né? E fazer com que nós também não nos sintamos sós o tempo todo. Afinal, nós podemos contar com elas. Né? E contar com as pessoas nessa possibilidade da errância. Então, cito rapidamente, né, um pouquinho da música. Enquanto houver espaço para o depois, o traço do amanhã a gente faz. Ao redor de nós, quando o sinal fechar, não estaremos sós. A gente pode pensar essa possibilidade, né, do quando o sinal fechar, dessa possibilidade da imprevisibilidade. Né? Dessa possibilidade de algo que aparece, né? Algo que a gente fracassa, algo que a gente erra, né? E de que, na verdade, as pessoas estão ao nosso lado. Né? Se a gente nos revelar vulnerável, já é um passo para a escuta, já é um passo para que esse cuidado possa ser colocado agora nesse nível, não a nível individual, mas a nível social. Gil, eu acho que você ia comentar alguma coisa. Enfim, eu continuei falando. Não, sem problema. É só que realmente eu acho esse trecho interessantíssimo, né? Enfim, você já falou muito bem. O comentário que eu ia fazer, você acabou desenvolvendo. Mas que é o seguinte, né? A gente subestima muitas vezes, o poder realmente que tem da gente, no momento em que acontece alguma situação, por exemplo, eu acho que isso é um exemplo muito bom, que todo mundo lida com isso, especialmente em ambiente familiar, ou então com pessoas que são muito próximas, né, que amam muito mãe, pai, namorado, né, mulher que seja, irmãos. É muito comum, por exemplo, né, você tá quando você é gerada uma situação de conflito, um desentendimento, aquilo ali virar um campo de guerra, né, onde as duas partes que estão implicadas na discussão ficam na defensiva e não baixam a guarda por nada, né? Então, no momento que alguém chega para você, isso é uma coisa muito natural, né? Alguém chega para você e faz uma crítica ou te dirige algum tipo de agressão, né? E fala assim, porque você, sei lá, você é muito egoísta. É muito comum a gente ver nos ambientes familiares acontecer a seguinte dinâmica, né? A pessoa, em vez de ela receber aquilo, aí vem a questão da escuta também, ela nem escutou direito, em vez de ela receber aquilo, pensar sobre aquilo, ela já está naquela lógica, tem alguém tentando me atingir, a lógica de guerra mesmo, né? Alguém tentando bater em mim, tentando... E aí, o que aquela pessoa faz? Já fica não, ela nega, né? Ela nem escutou direito o que o outro está dizendo, ela fala, não, eu não sou assim, você que eu não sei o que lá, e fica nessa. E conclusão, né? Ninguém realmente consegue dialogar. E uma das saídas que eu tenho percebido que é uma das mais interessantes, mais criativas e que tem um poder que, vou falar para vocês, gente, isso muda tudo. É o seguinte, no momento em que você percebe que você está numa situação dessa de irritação, de conflito, você virar, e claro, não só nos momentos de desentendimento, mas também em qualquer momento, né? Mas o poder que tem você virar e ao invés de você focar o seu discurso no outro, né? E falar assim, o outro, você está fazendo isso errado, não sei o quê, ou falar de uma maneira distanciada, né? Por exemplo, porque eu não gosto de tal comportamento, não gosto de tal atitude. Se ao invés disso,
você muda o discurso, colocando foco em você próprio, né? E você compartilha o seu sentimento, alguma coisa ele vira no meio dessa conversa. É impressionante, né? Se a pessoa tiver, por exemplo, está numa discussão, alguém virou e falou, você é muito chato, você é muito egoísta. Aí você fica, não. Aí a pessoa é sim, não, é sim. No momento em que você vira e fala assim, tá bom, tudo bem, mas eu me sinto triste quando você faz isso, eu fico chateada, eu me sinto insegura quando tal coisa acontece, né? Sei lá, eu me sinto magoada, inferiorizada quando alguma coisa é dita. Enfim, quando a gente traz esse foco para nós mesmos e para como a gente se sente, tudo muda, né? Porque aí também não tem mais discussão. Quando a gente está compartilhando um sentimento que é nosso, e mais forte do que isso, a gente, ao fazer isso, está dizendo para os outros, está dizendo para as pessoas que a gente ama, primeiro, que a gente confia nelas o suficiente para fazer isso que você acabou de falar, né, Matheus? Para expor as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas. Eu acho que esse é uma das qualidades mais bonitas que a gente pode ter em qualquer relacionamento, né? Esse conforto em expor e essa segurança em expor as nossas vulnerabilidades, os nossos fracassos, né, os nossos sentimentos negativos. Então, primeiro você demonstra essa confiança, mas acontece uma segunda coisa que você também diz para essa pessoa, e é um movimento inconsciente, mas você autoriza aquela pessoa a fazer o mesmo e a aceitar de uma maneira mais tranquila as vulnerabilidades dela própria, né? E faz com que o foco dela também se volte para os sentimentos que ela está tendo, né? Então eu acho isso uma coisa incrível, incrível, isso dele falar que a vulnerabilidade nos conectou, né? No final eu vou até, se me lembrar, recomendar aquele documentário, Matheus, também, que fala justamente sobre vulnerabilidade e coragem, porque eu acho que é sensacional para a gente pensar essas questões todas, né? Do quanto que a gente geralmente, em função do sistema em que a gente vive, tantos outros fatores, né? A gente realmente foi criado, preparado para estar nesse esquema de guerra, nesse esquema do outro como meu inimigo, né? Do outro como aquele do qual eu tenho que me defender, porque vai usar as minhas fraquezas contra mim. E a gente tende a associar a vulnerabilidade com fraqueza, com frescura, com, né, fracassado, não sei o quê. Enquanto, quando a gente para pensar, e isso é uma fala que está nesse documentário, que ao final da apresentação eu vou até passar para vocês o nome, que eu recomendo muito, uma cientista chamada Brené Brown, né, uma cientista social, tem um momento em que ela fala nesse documentário que é sobre vulnerabilidade e coragem, do quanto que comumente, enquanto a gente associa vulnerabilidade à fraqueza, né, e ao fracasso, ela sugeriu a seguinte reflexão, né? Ela falou, para pensar, quando você se dispõe a ficar vulnerável, você precisa saber de duas coisas. A primeira você vai quebrar a cara, fracassar e errar. E eu não estou dizendo assim, não, você pode ser que você fracasse. Ela falou, não, você vai fracassar, isso é um fato. Se você se dispõe a estar vulnerável, e daí é a dificuldade de incorporar essas práticas todas que a gente está trazendo aqui, né? É porque você vai doer, você vai se machucar, vai ser difícil. Agora, também, e essa era a reflexão que ela propôs, né? Mas também, me diz uma pessoa que conseguiu realizar um grande feito, dar um passo além, descobrir algo novo, que não tenha se arriscado e não tenha se permitido estar vulnerável, né? E não existe. Ou seja, ao mesmo tempo que o fracasso, em algum momento, que a dor em algum momento é quase que certeira, né? Também é certeiro que, bom, se você também não quiser correr o risco, você não vai avançar, você vai continuar parado no mesmo lugar. E gostei da forma como ele colocou no texto também a questão da repetição, né? Quer dizer, o que no slide anterior, né? Aquilo que você acerta, você repete. Enquanto isso é uma coisa maravilhosa que a gente tem como capacidade enquanto seres humanos, né, de reproduzir aquilo que de alguma maneira deu certo, os métodos que deram certos, é interessante o quanto que muitas vezes a gente não nos tornamos escravizados, né, por esse conforto, né? Aqui a gente já sabe que funciona, que dá certo, então você repete e não descobre nada novo. Eu acho que, como a maior parte das pessoas aqui, se não todas, trabalham diretamente com crianças, né? Pensa no seguinte, eu acho que isso também traduz muito bem a questão do improviso. Por que diabos a criança, né, sei lá, a criança está num quintal, pátio, hora do
do recreio, do quintal, como for, né, chamado. Você joga. Giovana, você está muda. Giovana, você está muda. Espera aí que ela não está Eu ouvindo. achei que fosse só aqui também. Parte do pátio com solo legal. Tô muda? Tô muda, gente? Vocês estão me escutando? Agora voltou, mas ficou um tempo mudo. Ficou um tempo mudo. Onde que eu parei de falar, Matheus? Me fala aí. Quando as crianças estão no pátio. Isso. Então, se você coloca a criança para correr num pátio, não vou pensar nem num pátio, mas num quintal, né? Onde você tem árvores, onde você tenha, ou em qualquer ambiente natural, em que você vai ter ali um espaço que ela domina, como eu falei, né? Supondo que seja uma criança que já, né, corre e anda de maneira autônoma e com muita tranquilidade, mas também poderia ser com os menores da mesma forma, né? Os desafios são outros, mas continua funcionando a ideia que eu quero trazer. Mas pensa no seguinte, essa criança ela já explorou uma parte aqui desse quintal, né? Ela sabe que se ela correr ali naquele gramado, por exemplo, ela já sabe o que esperar daquilo, né? E ela já domina aquele movimento, aquela vivência ali, né? Já conhece aquilo. Pensa, se realmente bastasse a gente ficar naquilo que a gente já conhece, já dominou, né? A gente não aconteceria aquela coisa que é o grande desespero de todos os pais, adultos e professores, né? Que é a criança querendo subir na árvore mais alta, ficar, né, trepando naquele brinquedo que se ela pisar em falso, caiu, quebra a cara, abre queixo, né? Eu imagino que muitos aqui já tenham vivenciado isso, mas tem uma coisa muito forte nisso, e reparem o quanto que é natural, né? Não existe para criança essa coisa de vou ficar nisso aqui que eu já conheço. Quer dizer, tem essa importância do repetir o que é certo, ritualisticamente. Por isso que eu achei interessante também essa frase, né? Para a criança é importante repetir a regra, repetir a história, repetir o jogo. Porém, ela nunca deixa de, por isso, explorar sempre alguma coisa nova e alguma coisa que é arriscado. Só que ela não tá, entende? O foco dela não tá no risco. Porque ela sabe que aquilo é necessário, faz parte, né? Embora não seja pensado, claro, para eles, né? Mas isso faz parte desse processo de explorar o mundo, descobrir coisas novas. Então, realmente, se a gente fica só naquilo que a gente já conhece, o que é confortável, e não se dispõe a ter o risco de torcer o pé, né? Enfim, de abrir o queixo, ou então só de passar uma vergonha, de falar alguma coisa errada, de desafinar, a gente não explora nunca nada novo, a gente não cria nada novo. Então, achei muito, muito bacana esse trecho que você trouxe, Matheus, por conta disso. Mas, isso é muito curioso, né? Porque enfim, o primeiro de tudo, eu acho que é interessante, porque se a gente pensa, né, no tipo de sociedade que a gente vive, eu estava comentando isso outro dia com um amigo numa live, né? A gente estava falando sobre a questão da escrita. Se a gente começa a se abrir, né, para essas experiências de escuta, se a gente começa a se abrir para essas experiências, né, que envolvem o cuidado, que envolvem uma série de questões que parecem fundamentais, né, para a vivência humana, né, a gente gasta tempo, inevitavelmente. Né? Gastar tempo, inclusive, é uma expressão infeliz. Né? A gente usa determinada quantidade de tempo para isso. Né? E é fundamental que se use, porque essas experiências requerem isso. Então, não parece ser isso, né? O que determinada lógica de produção, que determinada lógica econômica quer. Né? Porque essa lógica econômica ela quer produzir produtos, né? Sejam livros, né? Sejam outros tipos de produtos. Mas ela quer produzir algo. E para produzir algo, você não necessita escutar, você não necessita estar ali envolvido naquela experiência, você não precisa estar envolvido com as pessoas, né? Você pode simplesmente produzir algo, né? Enfim, fazer um carro, fazer sei lá, um helicóptero, né? Fazer coisas mais simples, né? Uma garrafa, né? E é isso. Então, parece que a gente está inserido, primeiramente, né, em um sistema econômico que não quer escutar, porque escutar gasta tempo, né? Segundo a lógica do sistema, gasta tempo, né? Escutar, né, demanda uma quantidade de horas do nosso dia, demanda uma quantidade de minutos do nosso dia, que esse sistema não dispõe, afinal, né, a gente tem que trabalhar as 8 horas por dia na CLT. Né? Quem não trabalha as 8 horas por dia na CLT tem que cumprir muito mais do que isso. Né? E uma outra questão, né, que eu acho importante a nível mais individual nesse caso, é de que sempre que a gente se abre
para essa experiência da escuta, para essa experiência do afeto, para essa experiência do imprevisível, né, nem sempre o resultado é positivo. Essa questão, como você estava falando, né, por exemplo, em relação à experiência amorosa, né, quem se abre para a possibilidade de amar e ser amado pode também ser desamado, né, pode não ser correspondido. Né? E é terrível essa não correspondência, né, mas acontece. E a gente só tem como saber, né, se essa possibilidade do amor pode ser desenvolvida quando a gente tenta na prática. Né? Quando a gente... Eu acho que a possibilidade, algo muito interessante que a gente pode colocar em relação a essa experiência é a tentativa. A gente só tem como tentar, não tem como, enfim, esfregar uma lâmpada, né, invocar um gênio e falar, eu quero isso, isso e isso. Né? Isso não existe na nossa realidade. E essa tentativa de tentar iniciar algo, né, de tentar fazer algo novo, de tentar iniciar novas relações, de tentar iniciar novos contatos, de tentar iniciar novas obras, iniciar novas coisas, novas ações no mundo, né, é uma possibilidade de gerar coisas que nunca antes ninguém imaginou. Ou de gerar outros estilos de vida e outros tipos de experiência de vida que ninguém poderia imaginar que seria possível. Né? Esse nosso segundo encontro, por exemplo, ele só foi possível ser colocado a partir do momento que a gente teve o nosso primeiro encontro. Né? Sem o nosso primeiro encontro, a gente não estaria aqui novamente falando sobre cuidado, sobre escuta. Né? Então, acho que isso é muito importante. Acho que é bom também que a gente perceba que essa dimensão da escuta, do cuidado, né, ela não é uma dimensão feliz, né, no sentido... estou alegríssimo, né? Vamos pensar positivo. Não é só isso. Né? Ela é uma experiência também, né, que se abre para outras questões, mas isso faz parte da vida. E algo muito interessante que eu li outro dia, do Contardo Caligares, que é um psicanalista, ele é de origem italiana, se não me engano, mas ele mora aqui no Brasil hoje, né? É de que a vida é muito maior do que a felicidade. Isso é muito interessante. Né? Quando a gente se abre para essas experiências, a gente está abrindo também para angústia, a gente está abrindo para uma série de coisas. Mas o que a gente perderia se a gente não se abrisse? Né? Afinal, a gente falou, inclusive, daquela questão do sofrimento, né, da Viviane Mosé no último encontro. Né? O sofrimento faz parte da vida. O sofrimento abre a gente para possibilidades muito maiores do que a gente imaginaria antes. Né? E não é só para isso. Né? O sofrimento... outro ato falho. Né? Essas questões abrem, né, possibilidade para a gente de coisas muito positivas. Né? Abrem possibilidade de novos inícios. Isso é fantástico. Né? Isso não é fantástico? Eu acho assim, isso assim, uma coisa assim, impressionante. Quando eu li, por exemplo, sobre a questão do início na obra da Hannah Arendt, né, quando ela fala sobre o início na política, eu achei assim de uma beleza, né, e de uma dimensão estética fantástica. Quando ela fala, por exemplo, né, de que a gente só tem verdadeiramente política quando as pessoas não estão pró ou contra as outras, né, mas estão com as outras. Mas, enfim, acho que abre um parênteses muito grande. Continuando, então, né, a experiência da máquina de suco, né, estava lá o Tebas, né, tentando citar, né, o poema do Vinícius, e enquanto isso tinha um dinossauro barulhento atrás dele, né, que era a máquina de suco. Ele percebeu que deveria acolher aquele improviso, deveria acolher aquela experiência, né, e diante dessa experiência ele poderia improvisar. O que ele fez? Combinou com um funcionário, né, que a cada verso, enfim, não lembro exatamente qual foi o combinado, mas que em determinado momento do poema, né, aquele funcionário iria pegar a laranja e iria espremer na máquina de suco para que fizesse barulho. Se não me engano, é o poema Porta do Vinícius de Moraes. Então, em determinado momento ele lia determinado verso e a pessoa ia lá e espremia, né, a laranja na máquina de suco, né? E esse som, né, da máquina, ele complementava o poema, né, e ajudava a alimentar a experiência, gerando uma outra experiência estética, né, talvez muito mais interessante do que só a leitura do poema do Vinícius de Moraes. Então, o que o Tebas fala disso é o seguinte: nesse dia, reaprendi que a arte do improviso é também a arte de escuta. Afinal, ele precisou escutar, ele precisou abraçar aquele momento, ele precisou abraçar o fracasso, né, do plano que ele queria colocar, que era a leitura do poema do Vinícius. Aprendi que aceitar a realidade não é ser submisso a ela, mas o primeiro e essencial passo para conseguir transformá-la. Ele só pôde transformar a partir do momento que ele percebeu que poderia incluir o barulho da máquina de suco, né, na experiência do poema. Né? E ele fala, inclusive, que aquele funcionário nunca vendeu tanto suco quanto vendeu naquele dia. Então, outro trecho que eu acho que é muito importante. Né? Aprendi que improvisar é conseguir distinguir os objetivos dos meios, para sermos capazes de desapegar dos últimos em favor dos primeiros. Ele não estava ali só para ler aquele poema. Ele estava ali para estar junto com as pessoas. Ele estava ali para desenvolver uma experiência junto com as pessoas. Estava lá para entreter e criar algo com aquelas pessoas. Então, continuando, né, um terceiro trecho, que eu acho muito importante dele se referindo a essa experiência, relembrei que, ao contrário do que se costuma achar,
Improvisação não é fazer de qualquer jeito. Ele não fez de qualquer jeito aquilo. Ele incluiu a máquina de suco, o barulho da máquina de suco na experiência e fez um rap, né, para recitar esse poema também do Vinícius de Moraes. Mas sim ter a capacidade de alocar com prontidão todo o seu repertório para manusear e transformar a realidade. Então eu queria deixar isso, né, para vocês sobre essa experiência do Tebas, né, sobre o que ele percebeu de experiência nesse momento, e já encaminhar um pouquinho para a questão da improvisação. É isso, gente. É muito bacana, né, essa questão do exemplo da máquina de suco, né, como o Matheus acabou de falar, o quanto que nessa exposição sobre a improvisação, eu acho que a principal questão que vai ficar aqui pra gente é que realmente, para improvisar, e aliás, diga-se de passagem, para criar qualquer coisa, né, de fato, que tenha algum sentido, algum significado verdadeiro pra gente, né, e pros outros, é escutar. É ter esse momento do não fazer nada, do silêncio, né? E justamente como o Matheus leu agora no último slide, não é necessariamente, quando a gente diz, precisa escutar e aceitar a realidade como ela é, inclusive me lembro de uma frase de um poema que também está no próximo slide, um poema do Fernando Pessoa, né, sobre o heterônimo de Alberto Caeiro, que por acaso é o meu preferido. E tem um poema dele que se chama Quando Vier a Primavera, muito lindo, e que ele tem essa frase incrível que eu coloquei num dos próximos slides, em que ele diz: gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo, e gosto porque assim seria, mesmo que eu não gostasse. Então, eu acho muito, muito engraçado como ele coloca essa questão, mas é isso, né? Quer dizer, não é vou aceitar a realidade num sentido de ser completamente, né? Deixa a vida me levar. Não é isso, né? Não é abrir mão da responsabilidade que a gente tem, da nossa vontade, abrir mão dos nossos desejos, da nossa vontade de realizar coisas, de até querer controlar um pouquinho dessa realidade, já que a gente tem o poder de controlar. É muito menor do que a gente acredita que a gente tem, mas a gente tem um pouquinho, né? E a gente pode usar isso muito para o bem. Agora, é realmente a gente conseguir observar o entorno e atualizar a cada momento, né, a nossa compreensão daquele ambiente e de nós mesmos, de como nós estamos nos sentindo, de quais são os meios que a gente tem ali disponíveis, né, para expressar aquilo que a gente quer expressar. E só fazendo essa atualização, né, é que a gente pode perceber várias oportunidades que a gente tem o tempo todo, né, que a vida dá o tempo todo. E que se a gente tivesse simplesmente fechado, não, é nesse método, é desse jeito que eu planejei fazer, né, porque tem que seguir o roteiro, a gente iria perder tantas coisas legais, né, na vida. Então, enfim, esse slide passando bem rapidamente, até porque o tempo é curto, tem muita coisa para falar aí. Como a gente tinha colocado, né? Eu pensei em escrever essa frase para brincar com essa imagem, né? De as pedras no caminho ou caminho sobre as pedras, né? Quer dizer, a gente tem duas formas, né, de olhar para a vida. Vão ter pedras no meio do caminho, isso é um fato, né? Como eu falei, assim como se você resolver que você quer experimentar essa coisa de ser vulnerável, de se expor, de testar, fazer alguma coisa que não está na sua zona de conforto, que te desafia, que te dá medo, você muito provavelmente vai se machucar, vai ser difícil, vai quebrar a cara, vai se frustrar, mas ao mesmo tempo, né, para você construir qualquer coisa nova, você precisa também se colocar nessa situação de risco. Então, bom, hoje a gente vai sempre olhar a pedra no caminho e falar, pô, que droga, né? Isso aqui me atrapalha, não consigo chegar no lugar onde eu quero, porque tem sempre isso aqui atrapalhando, e a realidade vai continuar vindo, porque a verdade, como eu sempre gosto de lembrar, é que a natureza não tá nem aí pra nossa vontade. A natureza não quer saber de nada, nem de ética, nem de moral, nem do que a gente gosta, do que a gente não gosta. Por isso eu gosto muito dessa frase do Pessoa, né? Gosto que tudo seja real, que tudo esteja certo. E gosto porque seria assim mesmo que não gostasse. Né? Quer dizer, independente de a gente querer, as coisas vão continuar vindo, vão continuar acontecendo, porque elas não querem saber, né, de qual é o nosso plano. Então, se a gente muda um pouquinho esse olhar, né? E passa a olhar para aquelas pedras e pensar, mas e se eu tentar construir uma ponte, se eu tentar fazer uma outra coisa aqui, né?
Então, criar uma obra de arte, né, que seja. Escrever um poema, como fez o Drummond. Então, alguma coisa ele muda, né? A gente não consegue mudar a realidade completamente e tirar a pedra do caminho, mas a gente consegue usar essas coisas que antes a gente estava enxergando, uma visão muito presa, né? Muito limitante, sempre como um problema, como uma coisa que, né, que te impede de realizar o que você quer, na verdade como uma oportunidade da gente ir além, da gente ser mais criativo, né? Eu acho que é um relato muito, muito, muito comum nesse momento de pandemia, ouvir das pessoas, e sempre reforçando aqui, né? Sem querer de maneira nenhuma romantizar um momento que é terrível, e nesse ponto também ninguém aguenta mais, falo muito disso com o Matheus, já ninguém aguenta mais ficar em casa, a gente precisa de tato, precisa de calor humano, mas é um fato que a gente escuta muito das pessoas sobre o quanto que esse momento terrível, né, que, enfim, que está acontecendo, deu para tantos de nós, né, a oportunidade da gente ser mais criativo, né? Que é uma coisa que a gente, enfim, é necessário para nossa vida inteira, mas que a gente não tinha justamente o tempo, né, de poder parar e olhar para certas coisas. Então, quanto que a gente também não quer dizer, quem está, claro, né, empenhado nessa busca e já estava antes e não tinha tempo, não tinha os meios, né, tá sendo, para as pessoas que já estavam nesse caminho, está sendo uma oportunidade incrível de crescer, né, em muitos sentidos, com todas as questões chatas que não dá para negar, né, que tem. Mas então, acho que você está no controle do slide, se você puder passar para mim, porque eu não sei se é controlado aqui. Eu não estou conseguindo te colocar como host. Ellen, você consegue passar para a Gi? Eu não estou conseguindo colocar aqui. Eu não sei se você vai ter que abrir por aí, Giovana. Você está com o slide aberto, Giovana? Não, na verdade, tô com ele aberto, mas, Matheus, se você quiser passar também por mim, não tem problema. Posso passar também, se você não se pra gente não ter que ficar trocando. Eu acho melhor, mais fácil. Sim, beleza. Se puder passar, por favor. Prontinho. Então, gente, e aí, continuando essa história toda sobre improvisação e sobre a importância da escuta, eu estava conversando com o Matheus e a gente estava pensando sobre práticas, né, que a gente chegou a sugerir um pouquinho no último encontro, que possam colocar a gente em contato com esse experimento de estar escutando e de abdicar por um momento da fala. Aliás, Matheus, se puder voltar para o slide anterior, que eu tinha que ter lido claro. no final. Então, ali. Então, o Matheus já comentou sobre a abertura, né, para aquilo que eu também, para além do nosso próprio desejo. Então, quantas coisas a gente pode descobrir quando a gente abdica um pouquinho disso. Saber deixar de lado, ao menos momentaneamente, tudo aquilo que é o nosso preconceito, né? Preconceito no sentido de um conceito que você tem anterior a ter conseguido experienciar alguma coisa para criar um juízo, né? Então, nós todos somos, né, lotados de preconceitos em todos os sentidos, e isso faz parte. Para a gente conseguir interpretar o mundo, a gente precisa ter algum repertório anterior, né? A questão a gente precisa ter um momento em que a gente tem essa suspensão do juízo. O Matheus falou no último encontro sobre a questão do super-eu, né? Então, a gente pensar realmente o quanto que não é importante a gente ter algumas práticas que permitam que a gente suspenda esse julgamento, esses juízos, né? E essa conceituação constante que a gente faz sobre tudo, todos, né? Inclusive sobre nós mesmos. Depois a gente reconhecer o que são essas pedras no caminho, né? Para cada um, para então decidir o que fazer com elas e extrapolar, né? Tem um momento em que você se abre para existir alguma coisa para além daquilo que você já conhece. Então, pode passar, Matheus, agora acho que... Isso é muito importante, né? E muito interessante, porque geralmente a gente trata muitos âmbitos da vida, né, de maneira errada, né, por meio dessas pré-compreensões, né? E acho que isso, muitas vezes acaba trazendo, né, angústia, enfim, acaba trazendo uma série de problemas, né, e pedras no nosso caminho, justamente por falta desse ajuizamento correto, né? Por exemplo, quando se observa uma obra de arte, né, quando se uma experiência estética frente a uma obra de arte, né, aquilo ali não é uma experiência moral, né? Você não está ali frente àquela obra de arte para julgar se aquilo ali é bom ou mal. Está ali para, quer dizer, nem está ali para alguma coisa, né? Inclusive o julgamento se é belo ou se não é, pode não acontecer, né?
mas é a possibilidade, né, de estar diante de uma experiência estética, né, e não ter que avaliar moralmente, né, ou sob outro tipo de julgamento, é libertador, né? E faz parte da criação, que a criação tem muito a ver com essa questão da experiência estética, né, estar livre desses preconceitos, né, estar livre de juízos que são colocados, né, em lugares errados, como já diria o Kant, né, analisar a arte através de um tribunal estranho, né, analisar a arte através desses juízos morais. Enfim, só para fazer esse comentário, porque eu acho que é muito interessante, porque pode ser, muitas vezes, um erro de julgamento nosso. E esse erro de julgamento nosso pode trazer essa angústia. Totalmente. Então, aí uma questão que a gente queria trazer, que a gente pensou bastante no problema da idealização também dessas práticas, né? Que práticas? Prática da escuta, do silêncio, da pausa e do ócio de uma maneira geral. E todas as outras práticas que envolvam essas palavras de alguma forma, né? Um exemplo que a gente pensou muito rapidamente foi a questão da meditação, né? Nós dois temos alguma experiência com meditação e gostamos muito dessa prática, mas a gente estava conversando, né, do quanto que é muito engraçado, chega a ser assim, enfim, chega a ser ridículo, né? E ainda mais, a gente já trouxe isso no último encontro, mas toda essa questão do que a gente chama hoje de positividade tóxica, né? Essa ideia de que é só pensar positivo, é tudo se resolver, né? Tudo é a forma como você vê, não tem problema, né? Não tem tempo ruim. E não, tem tempo ruim sim, às vezes tá tudo ruim. E reconhecer isso é muito importante. Reconhecer que você sente isso, independente de você concordar, achar certo, achar bom, achar errado, achar moral. Não importa, é o que você está sentindo. Então, enfim, a gente estava pensando quanto que quando a gente fala de meditação, muita gente relata, e eu escuto isso assim tanto, quando eu converso de meditação com as pessoas, escuto muita gente falando, eu não consigo meditar. Eu não consigo, porque, né, eu sou ansiosa, eu não consigo me concentrar muito tempo. Eu estava comentando com o Matheus, né, o quão engraçado é que aí você fala com essas pessoas e fala assim, não, mas como assim você não consegue? As pessoas, não consigo, porque eu fico pensando. Aí eu paro um momento, e aí é muito curioso, porque a gente vai percebendo que se criou uma ideia louca, né, louca, diga-se de passagem, de que a meditação e outras práticas espirituais equivalentes, né, semelhantes, de que a meditação por exemplo, isso é uma das idealizações mais comuns, né, de que a meditação é a suspensão, anulação de pensamento. O que não apenas não é verdade, como é impossível, né? É impossível para nós, seres humanos, adultos que pensamos, a gente cessar o pensamento. Sempre vai ter alguma coisa que vai estar vindo, sempre vai ter alguma coisa que a gente vai estar experienciando a nível psicológico, a nível mental. A questão é que, se você pensar na prática da meditação, ela é simples, pura e simplesmente você se sentar, ou inclusive às vezes se deitar também, mas enfim, você ficar parado numa posição confortável e você determinar um tempo ali em que você vai se concentrar em apenas uma coisa. Pode ser qualquer coisa, existem várias formas, né? Pode ser um lugar entre os seus olhos, pode ser a sua respiração, né? Pode ser uma luz que você vai ficar olhando, enfim. E pensa numa coisa mais fácil de fazer do que isso, né? Você não tem que fazer nada. Não tem que fazer nada, você tem que ficar lá parado, sentado, quieto, só observando os seus pensamentos, sem ficar, né, entrar direto nessa coisa que a gente está falando, né, de levar tão a sério esses juízos que a gente faz sobre tudo o tempo todo, né, só observar, ok, tô pensando isso, ok, e volta a se concentrar naquele mesmo ponto. E aí eu comentei com o Matheus do quanto que eu acho curioso quando as pessoas vêm com essa de eu não sei meditar, eu não consigo. Eu viro e falo assim, não, mas como assim você não consegue? Porque não tem o que conseguir. E aí a gente comentou do quanto que essa sensação de frustração de pessoas que tentaram meditar e não conseguiram, não sei se tem alguma aqui com quem já aconteceu isso, eu já passei por isso quando eu comecei há muitos anos atrás, quando eu entrei em contato pela primeira vez com meditação, que é essa idealização que se faz de que o momento meditativo, de que essas práticas você entra, alcança o nirvana, você entra num estado completamente divino, perfeito, onde você não sente nenhuma dor, nenhum incômodo, você nem pensa, né? Então, assim, você deixa até de ser humano, né? Então,
Exatamente. Sendo, um negócio pleno. E aí o Matheus até comentou daquelas imagens. Bem... Exatamente. Aquelas imagens que tem a pessoa meditando num campo, né? Com aquele pôr do sol. E, gente, não é isso. Às vezes meditar é você ficar escutando o zumbido da abelha no seu ouvido, é o barulho da obra do vizinho, é você ter que escutar os seus próprios pensamentos e reconhecer que, e como eu falei, é difícil, né? Se dispor a escutar é difícil. Então, você escutar os seus próprios pensamentos e perceber que você está ansioso, você prestar atenção na sua respiração e perceber que a sua respiração, que você não está conseguindo encher o ar. Isso me aconteceu há um tempo atrás. Quando eu estava doente, fui meditar, percebi que minha respiração estava muito curta. Gente, aquilo dá um desespero terrível. Tem horas em que parar para observar aquilo que a gente está sentindo, sobretudo quando diz respeito ao corpo, é desesperador. É angustiante, porque a gente lida com aquilo que a gente não consegue controlar, a gente de fato reconhece coisas que às vezes não são exatamente como a gente gostaria, né? Mas ao mesmo tempo, quando a gente faz isso, a gente percebe, se dar conta disso, traz uma libertação imensa. Agora, não é idealizado. Então, isso é um ponto que a gente queria trazer, né? O problema da gente idealizar essas práticas, porque aí também é muito fácil, né? A gente tenta meditar e fala, eu não consigo meditar, sou muito ansioso, e não faz mais. Né? E aí para de exercitar a escuta, para de exercitar o silêncio, para de exercitar qualquer momento de pausa, de entrar em contato consigo mesmo, com o próprio corpo, enfim, né? É a idealização paralisante, né? Exatamente, a idealização paralisante, exatamente. E que mais do que isso, né? É você terminar uma prática que tem como único objetivo te gerar um bem-estar, né? Ou te fazer reconhecer aquilo que você está sentindo. Como que pode uma prática que tem única e exclusivamente esse objetivo fazer com que as pessoas se sintam tão frustradas? Quer dizer, esse mecanismo, né, de controle, esse mecanismo que o Matheus já comentou sobre o supereu e das instituições também, né, que estão o tempo todo dizendo o que a gente tem que fazer e que a gente tem que produzir, né, e que a gente tem que estar produzindo algo que seja útil para esse sistema, essa lógica é incorporada até na meditação. Olha que loucura, né? Quer dizer, a pessoa termina uma prática onde não existe certo, não existe errado, não existe falha. A única falha é você desistir, você não fazer, né? Mas não existe jeito errado de meditar, jeito errado de sei lá, de desenhar, de escrever. Não existe isso. Qualquer prática que seja para você dar vazão, reconhecer aquilo que você sente, não tem certo e errado. Então, como que pode que até nessas práticas, onde esse objetivo é tão claro, né, em princípio, as pessoas, a gente sai tão frustrado, né, assim, se cobrando tanto, pensando, não, porque eu falhei, né? Então, que loucura é esse sistema que faz com que até quando a gente vai fazer uma prática para o nosso bem-estar, para o nosso entretenimento, muitas vezes, para o nosso relaxamento, a gente sentir essa necessidade de ter um sucesso, de fazer da maneira certa, né? Enfim. Essa é uma reflexão que a gente pensou que achou muito, muito importante de trazer, do quanto não existe jeito certo, gente, não existe. Para nenhuma dessas práticas. Aí, como eu já comentei aqui embaixo, né, a questão da angústia no contato íntimo e atento com o corpo, ou seja, a dificuldade de entrar em contato com as limitações naturais e físicas, em reconhecer e sentir a força real da natureza em sua dimensão incontrolável. Vem a questão do incontrolável que o Matheus comentou logo no começo. E eu acho que essa é uma das grandes dificuldades também que a gente encontra nessas práticas. Que práticas? Escutar, estar em silêncio, fazer pausas e se permitir o ócio, se permitir o não fazer nada. Sem objetivo nenhum, sem produto nenhum, resultado... Não, nada. Não estou fazendo nada. Estou aqui sentado pensando na vida, escutando o som dos passarinhos, sem aquilo ter nenhum propósito. É muito difícil para a gente fazer isso por causa dessa questão do sistema que eu comentei, né, que atua sobre nós constantemente, desde sempre. Mas também por essa questão que eu escrevi aí, né, do quanto, que eu já tinha comentado anteriormente, ainda vou explorar falando um pouco do silêncio mais na frente, do quanto que é difícil, de verdade difícil a gente sentir o nosso corpo, porque isso obriga a gente a reconhecer automaticamente que a gente não consegue controlar tudo através da racionalização. Que a gente cria uma ilusão mental de que a gente está no controle das coisas, quando na verdade a natureza, como eu já falei e repito, né, não está nem aí para isso. Vai continuar funcionando do jeito que ela tem que funcionar, do jeito como para acontecer, independente do que a gente faça, né, para impedir isso. Uhum. E aí depois a dificuldade em romper com o condicionamento, né, que é convertido em hábito internalizado e vicioso de produtividade constante, também já comentei, né? Então essa questão do quanto que o sistema condiciona a gente
para o tempo todo tem que ser produtivo, tem que fazer algo de útil, né? Tem que tirar uma lição daquilo. Às vezes não tem lição. Era aquela experiência, ficou irritado e era só isso. E tudo bem, né? Por que tudo tem que ter uma lição, tem que ter um objetivo final? Pode passar, Matheus. Eu acho que isso é muito interessante, né? Porque o que eu acho que a gente está tentando trazer aqui de alguma maneira, né, que a experiência da escuta abre também a gente com a questão da vida em sua inteireza, né? Abraçar a vida como ela é, né? Abraçar a vida em todos os seus aspectos. E abraçar a vida em todos os seus aspectos é também essa possibilidade, né, de gerar algo novo que a gente não esperava antes, né? De gerar um milagre, né? E como não é bom, né, quando o milagre acontece nas nossas vidas, né? Com certeza. Aí eu queria deixar a pergunta para vocês, gente, que é os que vai para introduzir o argumento que eu vou sustentar aqui, que é o que é o silêncio. Eu tenho a minha ideia do silêncio que eu vou querer compartilhar com vocês, mas eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso. Como vocês definiriam o silêncio? Eu fiz essa pergunta para algumas pessoas e quase todas respondiam da mesma forma. Diziam, né, que é a concepção clássica que a gente tem do silêncio. Provavelmente, se a gente pesquisar no dicionário agora, né, no Google vai aparecer isso, né? Quer dizer, ausência de som. Ou então, se não ausência de som, ausência de barulho. É curioso também, o que diferencia um som de um barulho? É uma outra pergunta que eu vou deixar no ar, né? Mas, enfim, ausência de alguma, né? Enfim, uma ausência daquelas das ondas sonoras, né? Essa é a definição que se dá comumente. O que eu quero argumentar aqui é o silêncio como uma outra coisa. Não como uma ausência, mas pelo contrário, como uma presença. Não como uma ausência de som e nem de nada, mas como uma presença dos sons, se for o caso da gente estar escutando, né? Mas a presença de seja lá o que for, que se mostre pra gente no momento em que a gente cria essa disposição. Então, argumentar o silêncio como uma disposição, que pra mim, se iguala, né, à experiência que a gente tem quando a gente escuta, quando a gente verdadeiramente escuta. Né? Quer dizer, você abdicar para o momento, como a gente falou, desse juízo, da sua fala desenfreada e só ouvir. Matheus, se puder passar o slide. Eu coloquei aqui, gente, essa foto, e aí vou sustentando essa argumentação do porquê que o silêncio é uma presença e não uma ausência. Primeira coisa que eu gosto de argumentar, e que eu acho muito interessante da gente pensar, é o seguinte: não existe. Assim como é balela essa ideia de que você vai meditar e você vai parar de pensar, você pode entrar num nível de consciência mais profundo, de concentração, que vai até te deixar menos interessado nos seus pensamentos e até se esquecer deles em algum momento, numa espécie de transe. Isso existe. Agora, parar de pensar, as coisas vão parar de acontecer, gente. Não existe isso. Da mesma forma, o quanto não é interessante a gente pensar que o silêncio, nessa definição clássica de ausência de som, não existe. Simplesmente não existe, né? Quer dizer, o que acontece, na verdade, é que a gente está o tempo todo, e o tempo todo tem tanta poluição, como o Matheus falou, né, da poluição sonora, é tanto barulho, né? São tantos sons o tempo todo vindo pra gente, tanta informação pra gente, que a gente não tem nem tempo de parar e nem a disposição de parar e escutar e percebê-los, né? Agora, o silêncio, que a gente chama de silêncio quando essa poluição é atenuada um pouquinho, né? Ou quando a gente está num lugar que tem uma frequência em termos de barulho, uma intensidade de sons menor. Agora, o som, ele nunca deixa de estar presente na nossa vida. Repara, tenta ficar em silêncio absoluto, ou tenta perceber um silêncio absoluto. Você não vai. Te garanto que você não vai. E digo mais. Aí você poderia argumentar, mas isso é uma questão física, né? Porque todas as coisas, o movimento provoca sons e tem as ondas. E aí que vos apresento essa imagem aí, que é esse negócio que tem um nome mega feio, chamado câmera anecoica. Que diabos é isso? Quando eu estava lá na Holanda estudando sobre improvisação, meu professor me apresentou isso para falar dessa questão do silêncio. E ele disse o seguinte: essa câmera é um ambiente que um físico se juntou com um artista visual, criou um ambiente onde
é isolado, né? Eles cortam o reflexo, a reverberação de qualquer onda sonora. Então, o que acontece na prática? Você entra dentro desse lugar e tem essa cara, é bem assustador, né? Tem essa carinha assim. Você entra lá dentro sozinho, se fecha lá, fecham você dentro do quadrado, do cubículozinho, e não tem som. Se você tenta falar, como eles cortam, porque né, a gente sabe que você tem aqui o que vibra, né? As ondas vibrando, e elas se propagam pelo ar. O ar reverbera, né? Ecoa aquele som. O ar é o que permite com que a gente produza sons e qualquer coisa faça som. Né? Se não tivesse o ar, de nada ia adiantar as nossas cordas vocais. Nessa câmara, eles, claro, mantêm o ar, né? Todo mundo respira, não tem problema quanto a isso, mas eles impediram essa reverberação. O resultado você tem um silêncio absoluto, né? Ou quase absoluto. Quer dizer, se você bota um aparelho gravador de celular lá na câmera, ela não consegue captar nenhuma onda, nenhuma frequência de onda, porque eles cortam a possibilidade. E se você tenta falar dentro dessa câmera, você não escuta, né, o som saindo. E aí, pasmem, né? Pasmem. O tempo recorde, ao que tudo indica, né? Reza a lenda que o tempo recorde que uma pessoa conseguiu ficar dentro desse lugar foi cerca de 30 segundos. Porque todas elas que saíam desse experimento, né, diziam o seguinte, que quando elas entravam lá, por ter esse silêncio profundo, elas sentiam que elas estavam enlouquecendo porque elas passavam a escutar muito alto os batimentos cardíacos, o pulmão mexendo, né? O movimento do coração, elas conseguiam escutar o sangue correndo nas veias, conseguiam escutar a respiração com uma altura insuportável. Reparem, não tinha som ali dentro. Escutar os próprios pensamentos, achavam que estavam alucinando. Quer dizer, a verdade pelo menos eu pretendo defender isso até o fim da vida, é o seguinte, a gente consegue escutar, por exemplo, os nossos batimentos cardíacos, a nossa respiração, a gente escuta, né? Se a gente quiser. Isso está disponível para a gente o tempo todo, não só dentro dessa câmera. Mas o que acontece é que tem tanto ruído externo rodeando a gente e tem tanta falta de disponibilidade para esse tipo de escuta, né? Sobretudo a escuta do corpo, que a gente não se dá conta, a gente se esquece. Então, quanto mais barulho você tem, quanto mais quantidades de sons sobrepostos você tem, menos você escuta som, né? Quer dizer, menos você realmente está ouvindo alguma coisa. Então, curiosamente, eu quero argumentar, por mais irônico que possa parecer, que o silêncio, na verdade, não é a ausência, mas é a presença dos sons. É um momento em que você percebe, em que você presentifica aquilo que estava sempre ali. Mas é um momento em que você faz essa pausa e você reconhece a existência daqueles sons. E ao mesmo tempo, você se permite estar numa posição, de certa forma, né, passiva diante deles. Né, e não de criar mais para enfim, acrescentar toda essa quantidade de sons sobrepostos. E aí tem aqui essa fala do John Cage, esse grande revolucionário músico para estudo de improvisação na música, que disse o seguinte, né? Não existe uma tal coisa como silêncio, fazendo essa tradução direta aqui do inglês. Entre numa câmera anecoica e escute. Vai ter o seu sistema nervoso operando e vai ter o seu sangue em circulação. Eu não tenho nada a dizer e ainda assim eu estou dizendo. Ele fala muito sobre isso. Matheus, se você puder passar também, eu vou aproveitar. Eu queria só saber com a equipe como que estamos em termos de tempo, que eu queria muito poder passar esse vídeo e estamos nos aproximando do final, e o vídeo dura poucos minutos, mas queria saber se a gente tem como passar. Quanto tempo dura o vídeo, mais ou menos? A gente tem aqui... Acho que 5 minutos, né? 5 minutos, são 9h20, a gente começou um pouquinho depois, a gente começou 8h10, a gente tem 25 minutos. Tá ótimo. Podemos passar, Matheus, ou você acha... Fica só conta por mim, enfim, acho ótimo. Então tá, então pode botar aí. Também a gente não querer falar tudo, né, que a gente tinha planejado, né? Isso faz parte da experiência, enfim, do diálogo, da conversa. Gente, eu vou pedir desculpas porque a qualidade do vídeo tá terrível, mas o que acontece? Eu pesquisei esse vídeo e esse vídeo não tinha ele legendado em nenhum lugar. O que eu fiz?
Eu própria fui lá, achei esse site, eu legendei, sincronizei frase por frase, mas o que acontece? A qualidade de imagem tá terrível, então eu peço desculpas por isso, mas eu acho que com sorte vai estar dando para entender. Esse aí é o John Cage, aquele músico que eu falei, ele já é bem velhinho, ele morreu em 92, e é ele falando sobre o silêncio e sobre a relação dele com o som. Eu acho que as reflexões dele vão ajudar bastante a colocar adiante esse meu pensamento, a forma como eu compreendo o silêncio. Queria compartilhar com vocês. Pode colocar, Matheus. Me digam só se vocês conseguem ouvir. Coloca em tela cheia? Tá dando para ouvir. Pode colocar em tela cheia, se puder. E tá dando para ouvir, sim. E acho que não tá, né? It seems to me that someone is talking. And talking about his feelings or about his ideas of relationships. But when I hear traffic, the sound of traffic here on 6th Avenue, for instance, I don't have the feeling that anyone is talking. I have the feeling that sound is acting. And I love the activity of sound. What it does is it gets louder and quieter, and it gets higher and lower, and it gets longer and shorter. It does all those things which I'm completely satisfied with that. I don't need sound to talk to me. We don't see much difference between time and space. We don't know where one begins and the other stops. So that most of the arts we think of as being in time, and most of the arts we think of as being in space. Marcel Duchamp, for instance, began thinking of thinking of music as being not a time art, but a space art. And he made it a piece called Sculpture Musicale, which means different sounds coming from different places and lasting, producing a sculpture which is sonorous and which remains. People expect listening to be more than listening. And so sometimes they speak of inner listening, or the meaning of sound. When I talk about music, it finally comes to people's minds that I'm talking about sound that doesn't mean anything, that is not inner, but is just outer. And they say, these people who understand that finally say, you mean it's just sounds? Thinking that for something to just be a sound is to be useless. Whereas I love sounds just as they are. And I have no need for them to be anything more than what they are. I don't want them to be psychological. I don't want a sound to pretend that it's a bucket, or that it's a president, or that it's in love with another sound. I just want it to be a sound. And I'm not so stupid either. There was a German philosopher who's very well known, Immanuel Kant, and he said there are two things that don't have to mean anything. One is music, and the other is laughter. Don't have to mean anything, that is, in order to give us very deep pleasure. You know that, don't you? The sound experience, which I prefer to all others, is the experience of silence. And the silence almost everywhere in the world now is traffic. If you listen to Beethoven or to Mozart, you see that they're always the same. But if you listen to traffic, you see it's always different.
Vocês conseguiram escutar, gente, certinho? Pegar aí a fala? Giovana, Vocês estão me você quer ouvindo? que... Sim, sim. Ah, sim. Eu achei que tinha ficado muda. Todo mundo conseguiu, acho que deu para escutar, né, o vídeo. Fala, Matheus, fala. Não, era só para saber se você queria que eu passasse para o próximo slide, porque eu não lembro se você botou algumas questões sobre o vídeo ou algo assim. Pode passar, mas eu já ia comentar. Eu não sei se vocês conseguiram entender certinho, gente, como eu falei, a qualidade da imagem não estava tão legal, mas olha quantas coisas interessantes ele não falou, né? Quer dizer, primeiro essa brincadeira, né, de falar que tem duas coisas que não precisam significar nada. Uma delas não precisam significar nada para dar enorme prazer pra gente ainda assim, né? Uma delas é a música e a outra é o riso. E ele começa a gargalhar, né? Ele vira assim, para você rir, você não precisa ter uma razão para gargalhar, porque, né, não precisa de uma razão de ser para ainda assim proporcionar um prazer enorme pra gente. Mas uma questão muito interessante que ele falou ali é quando ele vira e fala assim, eu acho engraçado que quando eu viro para as pessoas e falo que para mim os sons são apenas sons e que não existe essa história de escuta interior, existe a escuta, né? A escuta de alguma coisa que é externa. Ele fala, é sempre externo, né? Sempre exterior. Porque está sempre fora desse... Se a gente reconhecer esse interior como esse super-eu, né, digamos assim, que o Matheus colocou, né? Esse nosso eu que é o que está lá pensando, tentando dar conta de tudo. Nesse sentido, tudo que a gente escute vai ser exterior, isso, né? De alguma forma. Ou não, a gente pode escutar essa própria voz, mas de qualquer maneira, são sempre coisas que estão para fora, né, da gente e do nosso campo de ação. Então, e aí eu gosto como ele fala, né, que eu não tenho necessidade que os sons sejam alguma coisa a mais. E as pessoas geralmente vêm para mim e dizem, não, peraí, você tá dizendo então que música é só som, né, como se ser só som fosse ser inútil, fosse uma coisa menor. E ele fala, não tem necessidade que eles signifiquem alguma coisa, porque o prazer de ouvi-los, né, já me basta. E... Enfim, e aí eu gosto dessa piada que ele faz no final também, de comparar, né, e virar e falar assim, ele é um grande crítico da tradição toda com a música, a improvisação tem essa questão muito forte de quebrar com a rigidez, né, da academia na música, e ele comentar e fazer essa brincadeira e virar assim, repara, né, eu amo, a minha experiência preferida, a experiência do silêncio, no final ele fala que esse silêncio no mundo está presente quase o tempo todo no tráfico, né, no trânsito na rua, que é o lugar que a gente mais associa como lugar barulhento, né, e ele fala que ele tem experiência do silêncio com aquilo. E aí ele ainda brinca e fala, se você escutar Beethoven, né, ou Mozart, você vai escutar a música dele, vai ser sempre a mesma. Agora, o tráfego é sempre diferente, né, e não só o tráfego, mas a vida, os sons do ambiente nunca se repetem iguais, né, embora, justamente como eu coloquei como um outro argumento, né, a repetição, o maior ponto que eu acho que justifica a improvisação como não só uma prática, mas uma forma de compreender o mundo e a música, mas também todas as outras artes, é o fato de que o seguinte, a repetição não é possível, né? E aí você pode falar, mas e a música que você gravou e você vai repetir? Nunca você vai escutar ela da mesma forma. Primeiro porque vai depender do tipo de aparelho que você vai estar usando, depois porque as circunstâncias do seu ambiente vão ter mudado, mesmo que você dê o play logo em seguida, depois porque o tipo de pensamento que você vai ter, de percepção que você vai ter sobre aquele material vai ser diferente se você escutar uma segunda vez, né? Então, e da mesma forma, não importa você ter uma partitura ali que garante que está registrado a música certinho, a interpretação é sempre uma coisa que você atualiza a cada momento que você faz uma performance musical, né? Ou qualquer outro ato na sua vida, se você não for, né, um artista. Tudo que a gente faz, bem Heráclito isso, né, Matheus? Tudo Sim. que a gente faz, o clássico não se pode banhar duas vezes no mesmo rio. É isso. A gente não repete nada. Eu lembro que quando eu estava numa das aulas que eu tive lá na Holanda, o meu professor estava usando esse argumento da irrepetibilidade para defender a improvisação, e aí um outro professor, que era um grande defensor, né, da tradição musical, um músico clássico muito, né, rigoroso, com a formação muito rígida, e aí ele pegou o microfone e falou assim, não, isso é um absurdo, porque a repetição é a base
de toda a nossa tradição. E aí ele começou a discursar longamente sobre aquilo. Aí ele discursou, falou, remeteu à Grécia Antiga, voltou, falou tudo. Aí quando ele terminou de falar, esse meu professor que estava apresentando e defendendo, né, a improvisação, virou e falou assim, ok, agora repete o que você falou, exatamente da mesma forma, com a entonação igual. Aí o professor ficou em silêncio, né? Olhando. Tipo, ele se deu conta que, ok, ele poderia até repetir a ideia, mas nunca que ele iria conseguir falar, reproduzir aquele momento. Que era justamente o argumento do professor. Eu lembro que eu achei isso genial. Foi um dos melhores, assim, das melhores formas de responder realmente, né? Olha a criatividade com a improvisação, né? Ele usou o próprio momento para responder. Enfim, então algumas questões que eu queria deixar sobre o silêncio, gente, a gente já se encaminhando aqui para o final. Então eu coloquei reflexões metafísicas de John Cage, que é esse sujeito que eu acabei de compartilhar com vocês. Então eu sugiro uma interpretação do silêncio não apenas como um fenômeno físico, como a gente costuma pensar, ou de uma pausa sonora, né, ou ausência de um som, mas como um modo de ação que implica um tipo de percepção e temporalidade próprios. Ou seja, o silêncio, mais do que qualquer coisa, é uma experiência na qual a gente implica um modo de ação que é a escuta, e por isso a gente tem uma percepção diferente da realidade e da temporalidade, porque a gente se dá conta, quando a gente exerce essa escuta, de que as coisas nunca se repetem da mesma forma, nunca. Então a gente tem uma noção de tempo que fica muito mais real, muito mais viva. Depois eu coloquei a ideia de silêncio como um deixar os sons serem eles mesmos, como o Cage falou nesse vídeo, sem a necessidade de dar a eles uma interpretação, um sentido específico. Só observar sem estar lá, como a gente falou, essa suspensão do juízo constante sobre as coisas, né? E aí, eu coloquei essa frase do Cage, que é: não há silêncio que não esteja grávido de som. Gosto muito disso. E aí, logo do lado, na direita, é uma obra do Cage que ele colocou, em que ele botava um computador para rodar. Eram muitas perguntas, se eu não me engano, eram pelo menos 35 perguntas, e ele botava um algoritmo, né, para escolher essas perguntas para serem era um aparelho de som que tinha todas essas 35 perguntas gravadas. Se eu não me engano, são 35, mas não estou certa do número. E o algoritmo escolhia em ordem aleatória qual som que ia sair, qual pergunta ia sair em qual ordem. Então ficava se revezando a ordem. E era uma instalação artística que ele fez. Eu quis trazer algumas das perguntas que ele colocou. Então tinha essa instalação que as pessoas ficavam lá vendo várias imagens e entravam nessa sala com o algoritmo gerando de maneira aleatória entre essas perguntas que ele escreveu. Aí algumas delas que eu coloquei aqui. Por que é tão difícil para tantas pessoas escutar, né? Praticarem a escuta? Porque eles têm que começar a falar quando há algo para ser ouvido. Será que eles têm orelhas, não dos lados da cabeça, mas situados entre a sua boca? Então, quando eles escutam alguma coisa, o seu primeiro impulso é começar a falar? Né? E eu e o Matheus, a gente discutiu muito isso. Quanto isso é comum em família, né? Você vai contar alguma coisa, a pessoa já nem escutou o que você tem para dizer, já está respondendo. Ou falando outra coisa em cima. Vamos lá. A situação deveria ser feita, essa situação deveria ser feita ser mais normal, né? Mais comum a da escuta, você não acha? Por que então que eles não deixam não permanecem com suas bocas caladas e seus ouvidos abertos? Eles são idiotas? Será que eles são idiotas? E se eles são idiotas, eles nem tentam esconder a sua estupidez? Será que as mais maneiras foram adquiridas quando o conhecimento sobre a música foi adquirido? Será que ser musical faz com que uma pessoa automaticamente se torne estúpida e incapaz de escutar? Né? Ou seja, o que está falando desse se tornar musical? De ter conhecimento sobre a música e fazer juízos. Né? No momento em que você cria esses juízos, será que você se torna incapaz de ouvir porque você só lê através daqueles juízos? Se for o caso, você não acha que um deveria parar o estudo com a música, né? Que a pessoa deveria simplesmente parar de estudar música? Onde estão... E eu gosto muito dessa frase, né? Where are your thinking caps, né? Então, onde que estão os espaços, né? Para pensar? Onde que a gente parou de pensar? E aí coloquei esse número aqui, esse 433, é de uma obra também muito famosa do Cage, em que ele contratou um músico, né? Ele é um grande compositor também, não falo só de distância, mas ele é um grande compositor, e ele fez uma obra que revolucionou, né, essa história toda da música, era um teatro,
um concerto, né, um ambiente de um concerto clássico, em que um pianista sentava no piano e a plateia cheia assistindo, e aí ele abria o piano, né? Se preparava com a roupa, todo bem vestido, como num concerto comum. Ele botava a mão assim, ficava congelado. Não travou a tela, gente, é isso mesmo. Ele ficava congelado, não saía som nenhum. E ele permanecia fazendo isso e seguindo todos os movimentos típicos do concerto, só que sem tocar nada. E a ideia do Cage não era só zoar com a cara das pessoas e deixar todo mundo revoltado, que certamente ele conseguiu, mas era também mostrar para as pessoas, porque o que acontece? No momento que as pessoas iam se irritando, ou iam ficando chocadas, ou iam demonstrando alguma reação, aquelas reações eram produções sonoras. As pessoas faziam sons para expressar essa indignação. E o argumento dele, no final, o músico termina, fecha o piano, faz reverência e aplaude o público. E nesse gesto ele aplaudir o público, né, e fazer reverência ao público, o que ele estava querendo dizer ali, né? Quer dizer, até com o pianista sem tocar nada, a própria fala, né, a própria reação do público é por si só já uma obra. É por si só uma construção sonora e, quem sabe, até uma construção musical. Ele leva isso muito, muito além, né? Mas pode passar, Matheus. Então, queria compartilhar essas ideias que ele trouxe, que eu acho que são muito interessantes para a gente pensar. O que faz com que um som para a gente seja musical? O que diferencia a música de qualquer outro som, né? Por que, sei lá, escutar um passarinho eu vou dizer que é música, mas um jacaré não, né? Sei lá. O que faz com que a gente julgue uma coisa como um som ou não som? E aí aqui a questão que eu já comentei, que é sobre o caráter de presença do silêncio, sua importância no contexto da escuta e do cuidado. Eu compartilhei, mais uma vez, a fala do Cage, onde ele diz: o que observamos na prática não é a ausência de uma presença, mas a presença de uma ausência. Uma ausência que se faz ouvir, que faz diferença, que produz. O intérprete não para de fazer música durante a pausa. Ele a vive. A integra em seu discurso musical, assim como o orador integra as pausas, as pontuações e as respirações em seu discurso. Quer dizer, não só ele está falando que é uma presença, como ele está falando essa pausa e esse silêncio são essenciais para que haja alguma produção, né? Quer dizer, para o que eu estou falando para vocês agora fazer algum sentido, é preciso que haja uma pausa entre uma palavra e outra. É preciso que eu empregue uma determinada pontuação, que eu respire, né, e passe para o próximo toque. Então, essa pausa ela é essencial para a produção ser feita. Pode ir, Matheus. O que a gente estava comentando sobre a má leitura, né, de poemas, sobre a má leitura de contos, enfim, quando ninguém faz pausa nenhuma, né, não tem silêncio nenhum entre as palavras, e você olha para aquela leitura e você fala, caramba, eu não consigo nem compreender o que é a frase, porque não tem silêncio naquele meio, né? Não tem uma boa administração do silêncio naquela experiência, né? Com certeza. Vou só aproveitar para comentar que o Felipe fez um comentário ali no chat sobre as câmeras, e isso é muito importante que você falou, tá? Porque ele trouxe os comentários que a câmera ela não faz com que você não perceba a voz. E é muito bom a gente lembrar que existem níveis completamente diferentes e tipos de câmeras diferentes, né? Só tem uma que eu tive notícia durante essa viagem, onde eles realmente conseguiram anular a reverberação do som de tal forma em que você falando, você não... Claro que você escuta porque é você que está falando, né? Mas assim, o som, ele não saía no ar, então uma outra pessoa não conseguiria te escutar falando. É nesse sentido que eu quis dizer. Mas é importante sim a gente lembrar que existem vários níveis e que em muitas delas essa anulação do ruído ela é muito inferior. Se pensar, por exemplo, um estúdio de música, ele tem essa aplicação só que num nível bem menor, né, de expulsão do ruído. Mas concordo com o comentário que ele fez sobre o fato da gente começar a escutar os nossos pensamentos, a nossa respiração, papapá. No fundo é que a gente prestou atenção. Eu concordo totalmente com o que ele falou aí. Não se trata do som, né? Quer dizer, você não está de fato escutando os seus pensamentos, você está prestando atenção neles. É exatamente esse o ponto. Mas pode passar, Matheus, se puder, o slide. Coloquei aqui essa questão que tem a ver sobre esse ponto que eu falei com o Matheus, dessa necessidade da gente estar falando o tempo todo, sem nem ter escutado. Pergunta que o Cage também colocou. E aí essa frase aí está nos escritos do Lacan, né? Psicanalista francês, que ele diz o seguinte: toda fala é uma demanda e toda demanda é uma petição de amor. Eu achei isso muito forte, né? A gente pensar no quanto, quer dizer, qual é a nossa real intenção quando a gente está falando? A gente está realmente querendo comunicar alguma coisa ao outro que é importante para a nossa convivência, para a nossa interação, ou a gente está querendo
impor o nosso eu ali naquela relação, impor a nossa forma de ver as coisas, se validar e buscar através do outro e do outro confirmando a nossa fala, buscar amor, afeto, aprovação. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante da gente pensar, muito profunda, de verdade. O que a gente quer dizer com a nossa fala, realmente, né, em termos de intenção? Pode passar, Matheus. Inclusive, isso é muito curioso, né? Porque a gente não considera o potencial terapêutico da fala, né? E aproveitando para fazer um link com o Freud, né? O Freud ele falava que a psicanálise é uma cura pelo amor, né? E é uma cura pela fala também. Então isso que é muito, né? Isso é muito curioso. Eu acho que isso é muito poderoso ao mesmo tempo, né? O quanto, inclusive, se não me engano, enfim, vou citar o Dumbledore, depois citar o Freud. Dumbledore fala sobre essa questão, né, de que as palavras são a nossa fonte inesgotável de magia, né? A gente pode acabar com uma pessoa somente falando palavras para ela. Né? Somente não, né? Mas falando palavras para ela. Dizendo coisas cruéis, enfim, ou dizendo coisas muito sinceras. Né? Então, esse cuidado com as palavras, né? Esse cuidado com o que se fala, com como se escuta, com o que se escuta, é fundamental. Exatamente, colocaram aqui, né, que o Freud falava que era cura pela fala, e aí colocaram, consequentemente, uma cura pela escuta. E, na verdade, é isso, né? O que cura no processo, me parece, pelo menos, no processo da análise, não é só a fala, porque senão a gente ficava sozinho olhando para a parede e também, né, estaria todas as questões resolvidas. Quer dizer, não que a psicanálise resolva também todas as questões, mas, enfim, funcionaria da mesma forma, e não funciona, né? Porque o que está em jogo ali é justamente esse outro, e como essa escuta desse outro é diferenciada da escuta que a gente está acostumado a receber, né, normalmente. Então, muito, muito boa essa colocação também. E aí eu coloquei aqui um pouquinho sobre... Sim, e é essa escuta que não tem essa necessidade de fala também o tempo todo, de responder a essa demanda que a gente coloca na fala. Isso é uma das grandes coisas, é uma das coisas mais importantes que me parece, né, nesses processos de análise, enfim, que realmente essa demanda que você tem na sua fala é frustrada o tempo todo. E lidar com isso é uma coisa muito importante. Mas, enfim. Então, eu coloquei aqui, né, as condições de escuta, abrir mão da vontade desenfreada da fala e da necessidade da resposta, né, dar significado para tudo, criar um produto de tudo, desapegar um pouco, desviar a atenção do ego, desse super-eu, como a gente comentou, para que então se possa presentificar a alteridade, ou seja, o outro, que é diferente, tanto a externa quanto aquela que existe dentro de nós próprios, como a gente comentou no último encontro. Outra coisa que você precisa ter, né, para querer praticar a escuta, ter a alteridade em autoestima, ou seja, você achar que a diversidade, que conhecer o outro, que as diferenças são uma coisa boa, né? Infelizmente, eu descobri que isso não é uma coisa dada, né, para todos como um valor, né? Infelizmente. E cultivar o silêncio, né? Ou seja, reservar um momento de foco, de atenção e de concentração para que a presença possa se fazer, né? Seja a presença de um som, a presença de um pensamento, a presença de uma dor ou do que for. É isso, pode passar, acho que agora estamos oficialmente encerrando. Matheus, você passa só para eu ver o slide seguinte, para eu saber onde que eu tô nessa história? Sobre as consequências da escuta. Tá. Não, eu também tô aqui com ele aberto, que eu posso olhar por aqui. Mas então, gente, eu queria compartilhar com vocês. Tá ótimo. Eu queria compartilhar esse poema quer dizer, esses dois poemas do Alberto Caeiro, que eu acho que de alguma maneira se relacionam com essa questão dessa suspensão do juízo que a gente falou, e dessa necessidade da gente criar um tempo, né, de realmente vivenciar as coisas e entrar em contato com outros âmbitos que não seja só o da racionalidade e o da mentalização, enfim, do intelecto, né? Porque ele não dá conta de tudo. Enfim, os textos são os seguintes, né? Um em que ele diz, dois poemas, aliás, né? Todas as opiniões que há sobre a natureza nunca fizeram crescer uma erva ou nascer uma flor. Toda a sabedoria a respeito das coisas nunca foi coisa em que se pudesse pegar, como nas coisas. Se a ciência quer ser verdadeira, que ciência mais verdadeira que a das coisas sem ciência? Fecho os olhos e a terra dura sobre que me deito tem uma realidade tão real que até as minhas costas a sentem. Não preciso de raciocínio onde tenho espadas. Espadas é sinônimo de ombros. Texto seguinte. A criança que pensa em fadas e acredita nas fadas
age como um Deus doente, mas como um Deus. Porque embora afirme que existe o que não existe, sabe como é que as coisas existem, que é existindo. Sabe que existir existe e não se explica. Sabe que não há razão nenhuma para nada existir. Sabe que ser é estar em um ponto. Só não sabe que o pensamento não é um ponto qualquer. Achei muito bonito como ele colocou isso da criança também, né? Quer dizer, a criança ela não sabe que o pensamento não é um ponto qualquer, mas ela existe. Ela não tem necessidade de explicar a existência das coisas, de explicar a existência das fadas, justificar isso de maneira científica. Não tem esse interesse. Porque ela entende, e por essa razão ela entende a existência melhor do que nós, né? Né, Matheus? Eu acho que talvez tenha alguns slides aí que de fora. Vou só passar para ver o que a gente pode pegar para finalizar, se tem alguma coisa importante. Explicar como nós adultos insistimos em fazer, exatamente. Alguém comentou no chat, exatamente. Que eu coloquei alguma das consequências da escuta, né? Mas eu acho que a gente já falou bastante aqui. Esse autoconhecimento, possibilidade de mudança, de quebra de padrões, isso a gente já comentou bastante aqui, mas vocês podem também dar essa lida. E quis colocar essa frase que está no Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, em que ele diz, né, existe essa fala. O senhor sabe o que o silêncio é? É a gente mesmo, demais. Enfim, quis colocar essa questão, mas pode passar também, Matheus. Isso aí é sobre aquela questão da irrepetibilidade, como eu falei do John Cage, né? O René Char foi o cara quem disse isso, que todo ato é virgem, inclusive o ato repetido, né? Ou seja, é possível repetir qualquer coisa. E acho que é isso, parece até que a ordem tá invertida. O que mais a gente tem aí, Matheus, pro final? Acabaram os slides? Não, isso aí já foi. Coloquei o ato de improvisar, né? Então, o que é a improvisação? Como essa prática pode contribuir para o cuidado de si e para o desenvolvimento da escuta? Eu argumentei que a improvisação, ela é essa prática na qual há vazão para a escuta, há espaço para o silêncio, e é um resgate à brincadeira e à experimentação. Como foi dito, né, pelo Albert Caeiro nesses últimos poemas, né, especialmente nesse da criança, a gente precisa resgatar essa relação com a brincadeira e com a experimentação. Então, coloquei aí, né, como que a improvisação ajuda a gente, né? A gente percebe a espaço-temporalidade, a gente percebe o espaço e o tempo e os materiais que a gente tem envolvidos, o corpo das coisas, a parte material, de uma maneira diferente, se dá conta de que o tempo se dá de forma que as coisas não se repetem. Isso possibilita um diálogo entre o ancestral e o atual, ou seja, no momento em que a criança brinca, por exemplo, eu já falei disso aqui em outro curso, né? Ela está ao mesmo tempo mantendo aquilo que veio do passado, a herança que veio do passado, por exemplo, quando ela brinca uma brincadeira típica, né? Ou dança brinca numa ciranda, né? Ou uma cantiga popular. Quer dizer, quando a criança interage com aquilo, ela está e quando a gente interage com isso também de maneira criativa como a criança e livre como a criança, a gente está simultaneamente resgatando e fazendo com que essa tradição se perpetue e possa ser passada ao mesmo tempo em que a gente está atualizando e modificando essa tradição. Eu acho isso algo muito, muito interessante, né? Então, é a gente pegar o que tem de legal no passado, de herança nossa do passado, enquanto a gente atualiza. Bom, outra coisa que o improvisar traz pra gente, a atenção, a coragem de arriscar, né? De estar num lugar vulnerável, e a entrega, ou seja, disposição ao risco. O diálogo entre aquilo que foi planejado e a nossa vontade, né, é algo entre esses dois, e o deixar ir e aceitar aquilo que é para além. Giovana? Você ficou muda de novo, eu acho. Giovana, você ficou muda. Você ficou muda. Não? Voltou. Voltou? Acho que voltou. Então, gente, entender a técnica como uma ferramenta, né? Não é dizer, não, tá errado, não tem que ter, não é isso. Mas entender que como foi colocado ali no exemplo que o Matheus deu, né, no palhaço psicanalista, com a máquina de sucos, né? Quer dizer, aquilo que permite com que a gente lide com essas situações é também nosso repertório, aquilo que a gente estuda. Mas é entender que é uma ferramenta e não uma obrigação, né? E não uma coisa que tá ali para castrar a gente, impedir a gente de se expressar da maneira como a gente acha melhor. O que mais temos aí, Matheus? Passando.
Isso aí eu vou ter que pular, infelizmente. Era um extrato de um poema que eu acho muito, muito bacana. Mas eu vou ter que pular para a gente poder finalizar, né? E aqui também era outro vídeo que eu gostaria de ter passado, mas vou aproveitar para já fazer esse convite aqui e deixar junto com o Matheus, né? A gente fazer aquela propagandinha. Mas o seguinte, gente, a gente está querendo criar um grupo, né, de mais aprofundado de estudos, onde diferente daqui que a gente está fazendo uma introdução, né, mais conceitual, a gente vai querer trazer ideias bem práticas mesmo, sugestões bem práticas e trabalhar juntos, né? A ideia seria a gente ler textos juntos e poder aprofundar a discussão, poder ouvir vocês falando também, né? Enfim, então a gente está querendo deixar isso para outro momento. Então, o que eu não consegui passar aqui, infelizmente, esse vídeo que eu não consegui passar, esse poema, a gente pode, e outras tantas coisas que o Matheus também teria a acrescentar, com certeza, a gente vai deixar aí esse convite já no ar de que a gente pretende criar esse grupo, criar esse outro espaço em que a gente vai poder, enfim, ter mais tempo de conversa e fazendo mais aos pouquinhos e de maneira mais aprofundada. Mas acho que é isso. Depois desse tem mais algum? Tem mais texto? Acho que não, né? Não, tem a nuvem de palavras. Tem esse aqui. Sim. Isso, eu queria só comentar esse último, anterior, só pra galera olhar. Tá em inglês, eu peço desculpas que eu não tive tempo de fazer a tradução, mas eu posso fazer agora direto rapidamente. Isso é de um livro de uma professora, que foi minha professora, né? Nesse tempo em que eu estudei improvisação musical. Ela era uma saxofonista e ela escreveu esse livro que se chama Sound Weaving, que a tradução seria uma espécie de tecer do som, né? Weaving é tecer. Então, ela compara a arte nesse livro, a arte de tear, né, de tecer, com a arte de improvisar na música. É muito bonita a forma como ela coloca essa imagem. Mas, enfim, nessa página aí, que é o que eu botei aqui no slide, ela fez uma pesquisa de anos, recolhendo informações de culturas completamente diferentes em vários países, de várias idades, de vários estilos musicais. E ela percebeu, né, que quando ela extraía de todas as entrevistas que ela fez com as pessoas, de tudo que ela conseguiu captar de conteúdo ao longo daqueles anos que ela fez a pesquisa, ela usa um algoritmo para pegar quais eram as palavras que mais apareciam em comum nessas falas, de pessoas completamente diferentes quando elas falavam sobre improvisação. Então, acho que para finalizar, eu quero deixar vocês aqui com essas palavras e pensarem, né, em qual seria essa relação, o que vocês acham disso, se vocês também sentem isso. E as palavras algumas dessas palavras são as seguintes, né? Agência. Antes de você começar a ler, é porque você deu uma congelada, acho que agora você está voltando. A gente começa nossos encontros aqui na praça com uma apreciação estética. Então, uma música, né, uma poesia que vocês até trouxeram. Mas para a gente encerrar esse encontro, sei que você vai ler esse último slide, eu ia ver se eu convidava você, já que eu estou vendo aí do seu lado aí tem um violão, você podia finalizar com uma música para a gente, para todo mundo dormir. Nos pensamentos, né, da música, já que você falou tanto de improvisação do som de música, para que você possa terminar esse encontro com a música para a gente. A Beatriz está perguntando onde ela pode acompanhar o grupo de estudos, como é que vocês vão criar. Quando vocês estiverem com tudo ok, a gente divulga, né? Acho que as redes sociais, o Instagram, o seu, do Matheus, o nosso aqui na praça, a gente vai estar compartilhando. Com certeza. Podem contar com Na Praça para isso, que eles vão estar divulgando certinho. Esse curso que a gente vai fazer é através do Na Praça também, tá, gente? Então, podem ficar tranquilos. E agora, em redes, né, acho que também... Acho não, tenho certeza, né? Na postagem do Na Praça dessa apresentação que está acontecendo agora, tá lá o meu Instagram e do Matheus, né? Então, vocês podem entrar lá também. Qualquer questão que vocês queiram perguntar, conversar, ver de material, enfim, ou qualquer dúvida que tenha ficado, qualquer discussão que vocês queiram ter, a gente está super exposto. Eu acho que travou minha internet, ou voltou. Voltou. Não, tá. Dá pra te ouvir. Mas enfim, gente, vou aceitar humildemente esse convite aí. Vai ser um prazer de cantar. Como eu estou na rede principal, se você quiser vir para cá, eu saio daqui, você fecha o seu computador, talvez fique melhor para você cantar daqui onde eu estou. E tudo aí eu me bem. despeço de todo mundo e depois eu fecho. Beleza. Tá bem.
É isso, vou só finalizar então lendo essas palavras, claro, passando a palavra para o Matheus também para ele fazer qualquer comentário que ele queira. E as palavras que foram associadas então nessa pesquisa com a improvisação, no final das contas, as palavras que mais apareciam nos discursos de todas essas pessoas eram as seguintes: agência, agência no sentido de agir, tá, gente? De ação. Agência, atenção, autonomia, consciência, oportunidade, escolha, coação, coletividade, comprometimento, comunidade, complexidade, autorreflexão, autoconfiança, táctil, né? Ou tátil, imagino em português, né? Contexto, cultura, frases deliberadas, né? Diálogo, descoberta, dinâmica de troca na hora, dinâmica de troca numa brincadeira, né? Seria uma interplay, né? Seria um jogo dinâmico. Mileu ecológico, igualitarismo, algo que emerge de encontros humanos, complexidade emergente, sistema social, senso de imediatismo, espontaneidade, dimensão ética, exploração, mente estendida, ou seja, processos cognitivos coletivizados e externalizados, condição humana, indeterminação, interconectividade de relações, algo que leva à mudança interior, escuta, sensual, silêncio, modificação do passado, oposto à instrução, questionamento de self, né, de si, resposta ao momento, responsabilidade, temporalidade, confiança, incerteza e prática do dia a dia, prática cotidiana. Então, queria deixar vocês com essas palavras, que eu acho que todas estão dentro desse campo semântico que a gente quis trazer com a escuta, com o silêncio, com a improvisação. Deixo convite para esses encontros futuros, onde a gente possa aprofundar e fazer a minha parte preferida, que não é falar sobre isso, e sim fazer, partir para a prática, botar a mão na massa. Afinal, o que eu mais amo é isso, é tocar. E vou deixar a palavra então com o Matheus, mas já agradeço a participação de todos mais uma vez, sempre um prazer falar aqui. E é isso. Podem deixar qualquer questão, falar com a gente lá pelas redes, qualquer coisa. E uma ótima noite para todo mundo, gente. Muito, muito obrigada. Agradeço o Matheus também, a equipe. Você toca por aí ou você vem para cá? Eu acho que eu vou tentar por aqui. Se eu tocar o primeiro acorde e sair por aqui, eu faço aqui mesmo. Mas antes eu quero passar a palavra para o Matheus. Eu estava comentando com a Giovana mais cedo, né, de que realmente uma coisa mais interessante de fazer, né, com essas questões é a prática mesmo, né? A gente só aprende a escutar escutando, né? A gente só aprende a ouvir ouvindo, né? Claro que a teoria, né, ela sempre funciona como um substrato para que a gente possa pensar sobre essas experiências, né? E muitas vezes, né, o silêncio é fundamental para que a gente possa pensar. Bom, vou deixar então com essa provocação de alguma maneira, né? Qual o papel do silêncio na atividade do pensamento? Eu acho que isso é fundamental para a gente pensar hoje, né? Principalmente em um século que é tão barulhento. Bom, gostaria de agradecer então a equipe do Na Praça, né? Mais uma vez, enfim, mais um encontro que eu saio muito feliz, enfim, saio muito empolgado. Obrigado a Giovana novamente, né? Enfim, pelo companheirismo, né? Pelas trocas que a gente vem tendo, né? Sobre poesia, enfim, sobre música, sobre cuidado de si. E obrigado a quem esteve presente, né, a quem veio, enfim, a quem colocou comentários no chat, né, e a quem pensou nesse momento, né, quem pôde experimentar um pouco, né, esse conteúdo que a gente trouxe. Obrigado, gente. Você tá muda, Gia? Você ficou muda novamente.
Dani, tá mudo o seu também. A gente ficou sem som, o seu tá com o microfone fechado. Eu fechei para ela não É um poder. tributo ao silêncio. Exatamente, acho que é um tributo à improvisação e ao silêncio, mas eu queria aproveitar, ela vai demorar 5 minutinhos para eu chegar aqui. Eu queria agradecer a presença de todos. Ellen, eu vou ter que sair de cena para ela poder entrar aqui no meu lugar. Você fecha o encontro para gente. Deixar um beijo a todos que eu vi, morrendo de saudade de muitos. Que em breve a gente possa se encontrar presencialmente. E a gente se fala em breve, se Deus quiser. Um beijo grande. Giovana está chegando aqui. Dia. Tá fechado, Gi, o som agora. O microfone tá fechado. Voltou? Acho que agora foi. Agora foi. Deixa isso aqui que aí... Pega, o computador consegue captar. Gente, problemas técnicos, né? Aquela coisa. Esse aqui capta aqui. Então, Ai, tudo que Jesus. você falar... Ok, eu vou tentar fazer uma experiência bem interessante agora, né? Que é de cantar sem me escutar, porque eu vou colocar, vou deixar um assim. Gente, muito, muito obrigada a todo mundo. Prazer poder estar compartilhando aqui um pouquinho. Vou ver como vai funcionar esse violão com esse fone de ouvido. Mas eu queria compartilhar com vocês uma música que eu compus logo no começo da quarentena. E querendo ou não, acho que em alguma medida tem a ver com isso tudo que a gente conversou. E ela se chama Sabiá. Só para verificar, vocês estão conseguindo escutar? Sim. Livre como um vento leve feito pena, uma voz, uma direção, plantando a semente do mistério vivo, nascerá da terra esse grão, para alimentar da fome e da saudade os homens que clamam o chão. Nascerá da terra esse grão, nascerá do tempo. Quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. E quem não sabe, há de sabiar. Vai ter fome. Livre como o vento, leve feito pena, uma voz, uma intenção, plantando a semente do mistério vivo, nascerá da terra esse grão, para alimentar de sonho e de coragem os homens que clamam o pão. Nascerá da terra esse grão, nascerá da fome. Quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Quem sabe vir. Quem sabe ouvir. Quem sabe cantar.
e quem sabe foi. E quem não sabe, há de sabiar. Há de sabiar. Uma nova terra há de sabiar. Uma nova terra há de sabiar. Uma nova terra há de sabiar. Gente, eu peço desculpas, porque além de eu estar rouca, de estar sem beber água há muito tempo, o fone ficava caindo, então eu tinha que ficar, né, parando para segurar ele aqui. Mas é isso. Espero que não tenha sido de todo ruim. E agradeço mais uma vez toda a oportunidade e tudo. Obrigada, Matheus. Obrigada, Gi. De maneira nenhuma, desculpa. Não aceito desculpa, foi lindo. Motivos nenhum para se desculpar. Um beijo para todo mundo que acompanhou, que esteve aqui conosco até o finalzinho. Obrigada, viu? Sejam todos bem-vindos à Praça sempre. Uma boa noite. Beijo, boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado. Se escutem. Ellen, minha mãe pediu para te avisar que ela volta. Ah, tá bom. Eu segurando o fone. Voltei, Ellen. Toda boa noite para todos. A gente se vê. Tchau, tchau. Até a próxima. Matheus, obrigada. Obrigada pelo encontro. Foi ótimo. Obrigado a vocês, pessoal. Muito obrigado mesmo. Até a próxima. Até a próxima.